Fala pessoal, aqui é Ricardo Santos, contador consultivo. Hoje estamos com mais um episódio do podcast que ainda não tem nome, mas um dia vai ter. Hoje estou trazendo um cara que para mim ele é uma grande referência, não só do comercial, mas uma pessoa que eu me aproximei através do relacionamento comercial, só que eu vejo que ele é muito mais do que isso hoje. Ele é um cara realmente que fala coisas que faz sentido, não fala somente para agradar, ele fala coisas que devem ser faladas, tá? E para mim hoje é uma das pessoas que mais conhece sobre contadores, porque já está há mais de 10 anos aí. Talvez conheça até mais contadores do que o próprio CRC. Eu sei que é polêmico, mas é o que eu penso e ninguém pode me impedir também de falar. Hoje eu estou aqui com o Roberto Carvalho, tá? Para a gente desmistificar tudo que esse cara pensa, aquilo que a gente puder falar, tá bom, Roberto? Seja bem-vindo, muito obrigado, tá bom? Fica à vontade, a casa é sua. Vamos falar sobre tudo que vier na cabeça. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite, obrigado pela gentileza. Você sabe que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por você. Eu te admiro demais, eu te sigo. Esse cara aqui é fera, viu? Esse cara aqui é diferenciado, é um amigo, né? A gente, além de fazer parcerias comerciais, né? Dentro do Impreconte, que é um evento diferenciado. E acredite, cara, por onde eu passo nessa Bahia, eu falo do seu evento. Acredito. Ontem eu falei com um amigo lá de Camaçari, falei com outro contador de Lauro de Freitas, e sempre comentando, cara, você precisa estar no Impreconte, porque eu tenho um carinho muito grande, eu vejo sua dedicação, a sua entrega, e, cara, é algo que, assim, quando a gente coloca amor e coloca a verdade no negócio, não tem como não se apaixonar, né? Verdade. E aí a gente se entrega total. Então eu quero agradecer pelo convite, obrigado. E vamos lá, tá livre aqui? Tá livre. É livre? Tá livre. Sem censura? Fala o que Sem quiser? censura e não tem hora pra acabar. A hora que der vontade aqui, na hora que a gente decidir acabar, a gente acaba. Então pronto, vamos Beleza? nessa. Robertão, fala um pouco aí de como é que você entrou nessa área comercial, né? Se foi uma vontade ou se foi uma necessidade, né? Fala como foi seu começo. Fala um pouco sobre você, desde quando você começou e como você entrou na área comercial. Bacana, sensacional. Vamos lá. Eu trabalhei, na verdade eu cresci, formei minha carreira toda na área de call center, e eu fiquei 16 anos na área de call center, né? Comecei desde como operador de telemarketing, e aí eu fui crescendo, fazendo processos seletivos, etc. E até que a última empresa que eu trabalhei era uma multinacional, eu era gerente de vendas lá. E toda a minha trilhagem de call center foi voltado para a área de vendas, né? E aí, quando eu saí da área de call center, eu falei assim, cara, eu não quero mais fazer call center. 16 anos. 16 anos na área de call center. 16 anos, cara. Caramba. Muito tempo, hein? Muito tempo, muito tempo. E aí, depois que eu saí dessa empresa, eu falei, cara, eu quero mergulhar no comercial. E aí eu tive que desaprender tudo que eu sabia, porque era um segmento totalmente diferente, né? Sim. Só via telefone, as possibilidades eram limitadas devido à estrutura do processo, e aí eu mergulhei na área comercial, eu busquei essa oportunidade, né? Fui pescado por uma empresa, né? Mas ainda assim, dentro do call center era na área de venda ativa. Sim, eu fazia. Não aquele call center que ficava esperando a ligação da pessoa. Não. Eu passei por todas as áreas, né? Tanto o ativo, que a gente chamava do outbound, Isso. fazia retenção também, fazia o cross-selling, o cara vendia também em paralelo, recebia também as demandas. Então, tudo que eu peguei todas as fases do call center, né? Desde a venda do cartão de crédito, você deve ter recebido alguma ligação minha, provavelmente. Até criar esse corpo aí Pra ofertar o cartão de crédito. Pra ofertar vendas. Já vendi linha telefônica, internet. Cara, foi uma loucura, viu? Foi uma Entendi. loucura. Então, a partir daí, você começou a desenvolver e dentro desse próprio segmento de call center, você foi conhecendo outras áreas. Exato. Aí o que aconteceu? Aí nesse cenário eu fiz muito relacionamento, aí passei por diversas áreas, área de instrutoria, de treinamento, etc. E aí montei uma empresa de consultoria e aí comecei a falar de vendas, né? Comecei a dar palestras, comecei a dar treinamento, fiz muita coisa gratuita para muitas empresas para gerar o posicionamento e aprender bastante, até que a gente começou a fechar os primeiros contratos e eu tomei gosto do negócio. E aí eu decidi ir mais a fundo nessa área comercial e essa representação comercial, Ricardo, é incrível, velho, porque assim, ela não só gera, para mim o que é o mais importante, o relacionamento, ela abre portas. Se não fosse vendas, eu não estaria aqui com você hoje. Verdade. Essa é a realidade. E também dá um cenário para poder virar a chave, né? Mudar a tua vida mesmo, porque assim, de rendimentos, de oportunidades, de conhecer outros lugares. Então, cara, eu acho que vendas para mim faz todo sentido para todo cenário da vida. Eu mesmo acredito que a área de vendas ela é a área mais democrática que existe. Sim. Ela não te exige diploma, ela não te exige, né? Vários anos de experiência, ela só exige que você vá lá e faça, né? Então, e os ganhos são extraordinários. Sim. Talvez alguns profissionais de outras áreas, até profissões renomadas, quando se fala de vendas, ficam para trás. Fica para trás. Porque para mim, venda realmente é o que dá oportunidade de várias pessoas crescer na vida, né? Incrível. E eu não tive oportunidade, não é que eu não tive oportunidade,
Mas eu não percebi também na venda logo. Eu deixei para perceber na venda muito tarde. Até quando eu comecei a empreender. Antes de começar a empreender, eu achava que venda... Ah, vendedor. Você tá me ligando? Um vendedor tá me ligando aqui, Sim, sim. né? A gente vai numa loja, alguém pede... e aí, quer alguma ajuda? Fala o quê? Não. Tô só olhando, né? Ou de repente não tem uma vaga lá, um parente tá sem emprego, tá sem formação. Arranja uma vaga... Qualquer coisa trabalha como vendedor. Até vendedor Até ele vendedor quer... já aceita. Até ele aceita, né? Só que de um tempo pra cá, Roberto, eu vejo também que as coisas têm mudado, porque talvez algumas pessoas até da mídia, alguns empresários têm focado muito em falar das vendas. Acho que isso também está se tornando uma coisa mais consciente, né? Mas você passou esses 16 anos nessa empresa de call center e depois você saiu. Sim. E qual foi o segmento que você foi agora se desenvolver? Bom, aí eu foquei em software para a área de tecnologia para contabilidade. Então, eu estou há 10 anos vendendo serviços para os contadores, né? Apresentando produtos novos, inovação, tecnologia, sobretudo fazendo relacionamento e trazendo de fato uma oportunidade, né? Eu digo que uma coisa bacana que você falou aí, cara, que você disse assim: existe uma barreira para a gente desmistificar, né? Das vendas, de ser. Se não tiver uma atividade, eu vou ser vendedor, mas sobretudo como uma profissão. Sim. E eu acho que todo o cenário ele tem meio que isso, né? É claro que alguns mais, porque a barreira de entrada para venda é mais baixa, né? Ou seja, qualquer pessoa pode iniciar, se vai ter sucesso ou não é outra história. Verdade. Mas para você começar e tal, isso gera de fato uma facilidade para aceitar todo mundo, gente qualificada, não tão qualificada assim. Mas eu acho que o processo é você se descobrir e você se dedicar para poder aprender, né? E eu entendo, Ricardo, dentro do meu modelo de vendas, que, cara, que todo mundo pode vender. Basta ter a técnica certa, aplicar essa técnica certa, todo mundo pode vender. Não tem erro, velho, é matemática. Mas existe aquela pessoa que não quer aprender a vender, né? Aí Também não existe, adianta. não tem Aí jeito. não adianta. Aí não adianta. Quem não quer, mano, esquece, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Se o cara não quer ser contador, o cara não quer ser fiscal, o cara não quer ser empresário, ele não vai para canto nenhum. Então, o primeiro passo é o desejo, né? Exatamente. Aí Roberto sai dessa empresa de call center, vai para a empresa de uma tecnologia, da área de contabilidade. O que é que Roberto sabia dos contadores naquela época? Zero. Zero. Se eu falar para você, quando eu vi a primeira vez... Teve uma vaga, oportunidade, não sei como... É isso. Como é que aconteceu? Só para você entender, né? Pode ficar à vontade. Eu já estava buscando já a vaga, né? Coloquei diversos currículos, né? E aí eu recebi uma ligação de uma grande empresa, né? De uma gestão de documentos fiscais. E eu não sabia nem o que era XML. Então, quando eu entrei, cara, foi impressionante esse meu dia da seleção, né? Você pensou assim, é algum modelo de moto da Yamaha? É Yamaha, é Honda. É Honda, não. Eu nem sabia o que era XML. Eu vou te mandar depois uns vídeos do meu primeiro treinamento. Eu falo XML, NF, eu nem sabia o que era, cara. Então, assim, e na minha cabeça eu ficava, cara, não é possível, eu preciso aprender esse negócio, preciso aprender esse negócio. Mas foi a duras penas até entender um pouco mais. É claro que eu não sei nada comparado com o contador sabe, que eu não sou contador. Sim. Mas pelo dia a dia, pela experiência e ouvindo bastante, você vai pegando algumas coisas, Vai né? pegando sim. Mas eu não sabia o que era XML, DANF. Nota fiscal, pelo amor de Deus. É engraçado que eu tô agora explicando um pouco pra minha esposa isso, né? E ela, eu não tô entendendo nada, preciso estudar. Que diabo é isso? Que diabo é isso? Que zorra esse negócio aí. Existe esse mundo? E aí você aceitou a oportunidade de emprego nessa empresa? Aceitei. E aí o que aconteceu? A oportunidade, no primeiro momento, história engraçada aqui, né? Quando eu tava fazendo a entrevista, né? Aí tava o meu gerente na época, um outro gerente de São Paulo e o dono da empresa, né? E aí a gente fez a entrevista, ele gostou da entrevista, aí no segundo, me aprovou, e no segundo momento, quando eu cheguei, ele começou a ligar para todo mundo dos outros filiais, né? Para todo mundo falar os ganhos. Aí eu falava, cara, eu ganhei X mil. Pode falar os valores aqui? Pode sim. Aí, cara, eu ganhei aqui em 2018, né? Cara, esse consultor aqui ganhou 10 mil reais. Eu falei, ganhou nada, que conversa fiada. Eu pensei assim, cara, esse cara tá mentindo, esse velho tá mentindo. Assim, na minha cabeça tá mentindo. Aí o outro, não, cara, agora a empresa pagou um carro pra mim e tal, liberou um carro e tal. Aí eu ganhei 15 mil. Eu falei, que mentira, como é que pode? Eu ralei tanto em call center, 16 anos, ganhava 4 contos, 5 contos na luta. E o cara falando que ganhou 10 mil. E com segundo grau, eu falei, você tá louco, eu com pós-graduação. Eu falei, não, peraí, preciso entender esse negócio. E o que me motivou a me dedicar foi mostrar que ele estava errado, que ele estava mentindo, sabia? Eu comecei a estudar, eu falei, cara, eu vou estudar, curioso, eu vou ser o melhor, eu vou aprender, eu vou engolir isso aqui, eu vou entender o que é o cenário de contabilidade, para chegar para ele e falar assim, você é mentiroso, ninguém ganha isso aqui não, isso é mentira. E geralmente Isso as me pessoas motivou. pegam uma história e se inspira. Eu fui para Você provar não, que ele você estava vai errado, tava errado. eu não acreditava, porque aquele mundo era surreal. Eu falei, peraí, como é que um cara que tá com segundo grau, vendendo, ganhou 10 mil reais em um mês? Eu falei, não, isso é surreal, cara.
Eu falei, cara, eu tenho pós-graduação, estudei, fiz o diabo a 4 pra aprender, pra ganhar 4 contos, 5 contos, depois de 16 anos. Depois de 16 anos. Falei, não é possível um negócio desse. Então comecei a estudar. E aí, em um mês e meio que eu bati a meta, o dono chegou e falou assim, cara, vamos escolher o seu carro. Eu falei, você tá de brincadeira, né? 5 meses. Um ano e um mês. Um ano e um mês. Desculpe, 1 mês e 15 dias. Foi menos de 2 meses. Um mês e meio, foi. A meta era 3 meses. 45 dias. 45 dias. Se eu batesse a meta de 3 meses, eu levava um carro, né? O carro alugado pela empresa ia ficar na minha mão. Com comodidade imensa. Pelo amor de Deus, eu vendi o meu carro. Ricardo, só pra contar uma história. Meu carro tá com IPVA atrasado há 2 anos. IPVA tá há 2 anos. Farol queimado, que eu tinha que ano era isso? Queimado. Isso foi 2018. Tava meu carro era 2007. Tava igual o meu também. Meu carro era 2007, um velhinho, documento atrasado, torcendo para o Paranaíba Blitz para não me pegarem. Batendo tudo, batendo até o certificado do carro. Misericórdia. Foi misericórdia. E aí, cara, quando ele chegou, depois de 1 mês e meio, 45 dias que eu bati a meta, ele falou, cara, vamos pegar o carro ali. E eu não acreditava. Eu juro que quando eu entrei no carro, eu só chorava no carro. Eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Caramba. E aí foi que a ficha caiu. Eu falei, cara, eu preciso acelerar ainda mais nesse negócio. Aí vendi o meu carro, fiquei com o carro na mão da empresa, né? Aí deu uma capitalizada. Já foi um alívio. Nossa, demais. Porque, meu irmão, você tem um carro. Por mais que você... Vamos imaginar no melhor cenário, parcela quitada, mas tem os custos de manter um carro. Né? Seguro, combustível, estacionamento. E às vezes o carro não é um carro adequado. E pra viajar... Pra viajar, irmão. Não dava. Era muita luta. Já cortei muito dobrado, cara. Eu me lembro uma vez... Eu tenho algumas experiências bacanas. Eu gosto de falar, viu, Ricardo? Fique à vontade. Aqui eu vou falar à vontade. Problema de Rodrigo aí. Rodrigo que resolva aí, Rodrigo. Que resolva. Cara, eu me lembro uma vez, eu tenho umas experiências meio loucas, assim, de vendas que, cara, eu gostei bastante. Tem uma vez que eu viajei pra Luiz Eduardo Magalhães, né? Longe. Cara, 15 horas de carro. Longe mesmo. 900 km, 1000 km. Aí eu bati de manhã no domingo. Cara, eu me lembro que foi um domingo, Dia dos Pais. Eu precisava... Esse não era um mês tão bom de vendas, né? Não estava sendo um mês tão bom de vendas. Eu falei, cara, eu preciso viajar para poder melhorar a produtividade, né? Aí eu desci para Barreiras e no outro dia eu fui para Luiz Eduardo. E aí aconteceu uma situação interessante, né? E aí um ponto bem particular, né? Cara, eu tenho muita fé em Deus, né? Eu tenho muita fé em Deus e tal, e minha esposa, a gente é cristão e tal. E aí o que eu falei assim? Falei, cara, cheguei lá em Luiz Eduardo, segunda-feira eu não vendi nada. E tinham 2 consultores amigos meus lá também, que os caras estavam arrebentando de vendas. Aí eu tomei pau, segunda-feira zerado. Terça-feira zerado. Aí eu falei, meu Deus, não é possível que eu tô aqui, viajei 15 horas para não trazer nada, zero. E o modelo de vendas, a gente de PJ, se eu ganhasse, vendia, eu ganhava comissão. Se não vendesse nada, eu ganhava 0.990, né? Nada. Então como é que eu podia voltar para casa? Já tinha investido para ir para lá e tal. E aí, cara, engraçada a história, porque todo dia, naquela época, né, eu botava meu celular 1 hora da tarde para despertar, que eu ia só fazer minha oração e tal, respirar ali um pouquinho e tal, meu tempo que eu tinha para desconectar de tudo. E aí eu fui atender um contador, lá em Luiz Eduardo Magalhães. E aí o cara marcou comigo 9h30, foi me atender meio-dia. Aí eu fiquei lá esperando. Caramba. Eu tomei o cafezinho dele todo. Acho que se fosse hoje, ele não ia. Se não fosse hoje, ele ia me atender rapidinho. Ele ia pensar. O café tá caro, né? E aí, quando cheguei lá, a gente apresentando e tal, cheio de energia, entusiasmado e tal. Aí demorou mais ou menos 1 hora. E aí, quando chegou bateu o horário do meu celular tocar o alarme, né? Aí ele virou pra mim e falou assim: esse horário de você dormir, eu no meio da venda, velho. Tá tocando alarme que é pra você dormir? Aí eu falei assim, não, cara, que aqui é meu horário de oração e tal. Foi uma loucura esse dia. E já tinha aprovado a ferramenta, mas não tinha fechado, né? Aí ele falou, então tá bom, então faça uma oração aí agora. Aí eu falei, tá. Aí eu comecei a abençoar a vida dele, velho. Tá, abençoa o cara, parará. Comecei a só falar coisas boas. Ricardo, quando eu terminei de falar isso, o cara, não, irmão, tá fechado. O cara abriu a gaveta, tirou o cheque, naquela época a gente fazia muito cheque em 2018, assinou e fechou o contrato. Aí eu falei, cara, um negócio estranho aqui, né? Estranho mesmo. Porque o que é que eu pensava, velho? Eu fazia técnica, aplicava tudo certinho, buscava fazer com excelência. Só que não estava vindo, aí, cara, é a mão do Papai do Céu para poder fazer acontecer. Verdade. Aí, quando eu saí dessa contabilidade, aí eu entrei no carro, ainda assim, feliz, mas triste, porque era um contrato só. Uhum. Era muito pouco, né? Aí eu tô de cabeça baixa no carro, aí bate alguém na minha porta, no vidro do carro, né? E aí eu achei que fosse alguém para pedir alguma coisa. Aí eu virei e falei assim, ô irmão, não tenho nada aqui não e tal. Aí o cara, não. Só quero falar que eu tava ali, olha que loucura. Eu tava ali naquela igrejinha e falei que conforte seu coração, velho. Deus vai atender a necessidade. E eu nunca vi esse cara. Eu parei assim, cara, que doideira. Aí, Edivaldo Júnior, que você conheceu, né? Edivaldo, né? Conheço. Me ligou logo em seguida. Ele era meu SDR na época. Aí ele falou assim, Robertão, cara, eu vou tirar você daí de Luiz Eduardo. Eu não sei o que é, mas eu preciso... Intuição, né? Não sei o que é, preciso tirar você daí. Vou botar você para Salvador.
você vai pegar Ibotirama e Seabra. Eu falei, top. Na hora, você confia em mim? Eu falei, confio. Aí ainda falei pra ele, eu falei, Divas, tem muita gente vendendo aqui, tem muita contabilidade, o cenário é maravilhoso, até é fértil. Mas não virou pra mim, cara, confia em mim, sai daí. Falei, beleza. Entrei no carro, desci pra Ibotirama. Mapeamos 4 contabilidades, fechei 3. Desci pra Seabra. No primeiro dia de Seabra, eu vendi 2 contratos com ticket médio altíssimo, que eu bati a meta, velho. Em 2 dias. Bati a meta no mês em 2 dias. Então, tem coisas que a gente entende no trabalho, né? Que a gente se dedica tanto e às vezes o negócio não roda. Cara, eu tô treinando tanto, tô batendo tanto, tô fazendo melhor e tal, porque não rodou. Aí eu entrego na mão de Deus, ele vai fazer o que eu não consigo fazer, velho. Aí não é a técnica, é a fé, É né? a fé, é a fé, é a fé. É impressionante, é impressionante. Acredito. E, cara, isso mexeu muito comigo. E tem outra experiência bacana, né? De uma cidade. Eu adoro falar, você deixou eu liberar aqui. Fica à vontade, tá liberado. Tava lá em Irecê, Ricardo. Não vou falar o local que você vai matar lá o que é, e os nossos amigos contadores vão matar quem é também. Né? Isso aqui foi uma negociação muito bacana de vendas, que eu adoro falar de vendas pra mim, cara, não é trabalho, né? É uma diversão, né? Sim. E aí foi um negócio marcante. Eu fui nessa contabilidade, era umas 8 horas mais ou menos, aí o fiscal me atendeu, né? O dono falou, fale com o fiscal, que é o fiscal que resolve, se ele acatar aí o processo, a gente vai avançar. Eu falei, pô, beleza. Vai ser manjado. Aí eu fui pra cima do fiscal, energia lá em cima e tal, apresentando, vai pro lado e pro outro e tal. Encantei o fiscal. O fiscal, cara, adorei, velho. Eu falei, beleza, vamos fechar o negócio? Cara, não, tem que falar com o coordenador. Eu falei, tá, mas o cara tá aqui? Não, não tá aqui. Volte daqui a meia hora. Aí eu saí, fui atender outros clientes, voltei, falei com o coordenador. Aí cheguei lá no coordenador, tá, apresentei o cara. Apresente pra mim de novo. Eu falei, tá, apresentei pro cara, o cara gostou, encantei o cara, pô, beleza, bacana a ferramenta. Aí eu disse, cara, e aí, vamos fechar? Ele, não, cara, tem que falar com a filha do dono primeiro. Ah, ninguém manda nessa empresa não, mas pelo amor de Deus. Jura você. Cadê o decisor? Em off, eu vou te falar quem é o dono da empresa. Você vai ver. Cadê o decisor dessa empresa? Deve até te acompanhar, até te seguir. Provavelmente. Aí ele falou, vamos falar com a filha do dono. Eu falei, tá bom, que horas vai estar aqui? Meio-dia. Eu falei, beleza. Fui, voltei e falei com a filha do dono. A filha do dono disse assim, Roberto, me apresente a ferramenta aí. Aí eu apresentei de novo, pra um lado, vai pro outro e tal. Ela, cara, gostei. Eu falei, não, vamos fechar agora aqui as condições e tal. Ela, cara, tem que falar com meu pai, velho. Eu, que horas seu pai tá aqui? 7 horas da noite, 19 horas. Era tava lá em meio-dia? Irecê. Era no mesmo dia. Foi Não. 4 apresentações no mesmo dia. Mas nessa apresentação que era uma Não, hora da essa tarde. aí já era meio-dia. Ah, entendi, Eu meio-dia. apresentei 7 da uma noite. 8, apresentei uma 10, meio-dia, e a outra tive que botar 19 horas. Quando eu chego lá 19 horas, aí tá o dono da contabilidade, todo mundo que eu apresentei, o coordenador, a filha, aí tinha uma pessoa do fiscal e um advogado que era filho dele também, né? Aí quando eu cheguei lá, o que é que o dono falou? Me apresente de novo a ferramenta aí. Aí, meu irmão, eu falei, ó, meu amigo, não vou apresentar de novo, não. Você confia na sua equipe? Pronto. Aí ele falou assim, cara, confio. Eu falei, pronto. O que é que você achou, fulano? Cara, eu gostei. O que é que você achou, Cicrano? Comecei a botar todo mundo na mesa, né? Colocou ele em xeque, porque Colocou em se xeque. ele dissesse que não Ele era confiava, muito grande, pô. Ele falou assim, cara, você falar meu nome, você vai fechar pra todo mundo. Aí eu falei, tá, eu precisava fechar um negócio com ele, que era um cara bem relevante na área, né? sim. E muita gente boa, maravilhoso, viramos amigos, inclusive. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, essa parte de negociação foi maravilhosa. Me libere aí 3 meses gratuitos. Se for bom, eu fecho o contrato com você. Aí eu virei pra ele e falei assim, se eu quiser fazer sua contabilidade, você vai me dar 3 meses gratuitos pra ver se você é bom, eu fecho com você? Boa. Aí ele disse, não. Eu falei, então obrigado, eu não vou fechar negócio. Perfeito. Eu peguei na mão dele e Caramba, levantei que da porrada. mesa. Aprende aí, viu? Eu levantei da mesa, eu falei, não, a gente não vai fechar negócio. Ele parou assim e falou, mas eu sou a maior contabilidade da região. Como é que você não vai fechar negócio comigo? Eu falei, não, nessas condições eu não vou fechar. Agora, se você quiser sentar para negociar, a gente vai sentar e negociar. Aí ele falou, não, beleza, vamos negociar aqui. A gente sentou, tá, ajustamos, o cara fez o pagamento, pagou um ticket alto e tal, e é cliente até hoje, é um amigo até hoje. Uma negociação justa. Justa. Eu falei isso um dia desse lá no meu Instagram. Justamente sobre isso. O contador quer dar 1 ou 2 meses pro cliente para mostrar que o serviço é bom. Cara, ninguém te dá 1 mês, 2 meses para você ver se é bom. Porque você vai ter que entregar, né? Ou ele confia e tem, pelo que você demonstrou, Sim, ou então você tem um tempo ali para você provar e dizer, ó, obrigado e já não deu, né? exato, exato. Sim, aí depois desse carro que eu tô curioso, depois desses 45 dias do carro, o que aconteceu com você? Rapaz, aí depois que eu peguei o carro, né, quando teve essa campanha, né, aí, cara, a gente acelerou, né, velho? Aí as coisas começaram a mudar, né? Aí, a primeira vez quando eu tive um bom faturamento, que eu peguei num dia assim, eu falei, cara, isso é verdade, velho. É verdade. Aí você esqueceu. Esqueci. Você esqueceu o rapaz. Esqueci. Aí você voltou pra ele e falou assim, ó, 10 mil é pouco. É, não, e aí ele me ligou, o dono, né, me ligou e falou assim, e aí, seu Roberto, boa comissão, né? Aí eu falei, pô, excelente e tal. Ele, tá bom pra você? Eu falei, tá. Ele virou pra mim e disse, imagine quanto eu não ganhei. Aí eu falei,
falei, fila da mãe. Aí eu disse, não, tá certo, tem que ser bom pros dois, né? E aí a nossa parceria foi muito longa, muito boa. Cara, graças a Deus a gente sempre deixou as portas abertas, porque a gente se relaciona com CPF, né? O CPF. É CPF com CPF. Quando você tá ali na Exatamente. frente, não é negócio, é uma alma conectando com Só outra que assim, não alma. contrata a empresa, mas Exato, CPF. exato. CPF. Mas foi uma história muito, muito bacana, cara, que de fato mudou minha realidade. E aí depois que essa cachaça comercial pegou aí, a gente não consegue sair mais, velho. Tá, e aí se juntou 10 anos com contadores, e você até hoje está com contadores, né? Então vejo que realmente agora você realmente gosta de contadores, não tem Não, jeito. eu sou apaixonado por contador, porque eu durmo e acordo pensando na contabilidade. Contabilidade, né? Verdade, é. Tá. Qual foi assim, um desafio que você mais enfrentou, Roberto, a nível de aceitação? Eu digo da tecnologia, que você estava naquele momento representando. Porque hoje é mais fácil. Sim. Tipo, o que você, naquela época, estava apresentando era uma novidade absurda, Sim, era algo que talvez fosse até desacreditado. sim. Né? Como é que você. Comparei aquele momento de 2015, 2016, que estava começando, com o momento de hoje. O que a gente percebe? Isso na própria técnica de vendas você entende esse cenário. O que a gente percebe durante a negociação ou para fechar? O ponto é que, hoje, no cenário geral, o que eu percebo das contabilidades? O contador está sendo bombardeado o tempo todo por muita ferramenta, é muita ligação, é muita tecnologia, e as muitas decepções também de coisas que deu certo, não deu certo, bons atendimentos ruins, e isso já gera alguns traumas. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que bater muito em fortalecimento de crença. Muito fortalecimento de crença. Então, quando a gente vê a dificuldade, você precisa dar alguns passos atrás como vendedor para comprovar, quebrar as objeções, quebrar as muletas e, sobretudo, ser encorajador para a contabilidade. Porque eu percebo, Ricardo, que no cenário de contabilidade existem dois cenários. Aquele contador que já está com a mentalidade aberta, aquele cara que é empreendedor, ou aquele cara que já teve um sucesso muito grande, em detrimento daquele cara que está começando. Aquele cara que está começando, ele tem muito medo de romper a barreira, porque ele só tem aqueles clientes muitas vezes pela indicação, ele não sabe como fazer e está se virando ali nos 30 para conseguir gerar a receita dele e mudar a vida dele, né? Então, para esse cenário, fortalecimento de crença. O que é que geralmente eu sempre busco nesse cenário e que eu busco colocar na mesa? Eu faço algumas perguntas reflexivas para trazer sempre para o jogo de que é possível ele dar os próximos passos e ter tecnologia que grandes empresas têm, que ele pode ter também. Como, por exemplo, eu pergunto sempre para o contador, quando eu identifico esse mapeamento mental, né? Eu pergunto para ele o seguinte, quando você abriu a sua contabilidade, quando você começou, você não foi primeiro atrás de cliente para você alugar o seu escritório, comprar uma cadeira, comprar uma mesa. Você botou o seu escritório, você botou o computador, você botou a mesa, depois você foi atrás do cara. Então, porque agora você precisa ter um cliente para poder pagar isso aqui. Então, você vai conseguir avançar e você vai continuar. Só que ele esquece nesse tempo. A demanda engole a contabilidade, que ele esqueceu que ele era um leão, velho. Só que o leão, em nenhum momento, vai deixar de ser leão. Ele pode estar quieto ali, pode estar ferido, mas o contador é um leão. Então, eu busco lembrar ele, cara, você é um leão, olha o que você fez, onde você chegou. Você não vai ver um leão como no grego, uma necessidade, né? Nunca. Ele vai sempre ter um leão. Então, a gente tem que trazer isso pro cara e falar, cara, você já fez isso uma vez, vamos fazer de novo. E pegar na mão do cara e fazer junto, e trazer outros cases e tal. Então, você tem dois cenários, né? Quando o produto é uma novidade, tem um boom muito bacana, só que tem uma desconfiança muito grande. E quando o produto já é um produto que já tem uma referência, é mais fácil da porta de entrada, só que também esse produto também já passou por tudo. Passou por coisas boas, passou por coisas ruins. Algumas pessoas, às vezes, você não consegue reverter, assim é um cenário, outros você consegue reverter. Então, nunca vai existir o cenário ideal do processo. Mas você vai encontrar perfis diferentes de contadores. Aqueles tradicionais, com 20, 30 anos de experiência, que está muito manual, às vezes está chegando ali a segunda geração no escritório, tá? E você vai ter o contador que tem 2 anos, 3 anos, 1 ano empreendendo. A objeção é a mesma quando você apresenta a tecnologia? Não, assim, não existe receita de bolo, mas eu entendo a venda como uma jornada. Eu vejo vendas como possibilidades. Para você chegar nesse nível, primeiro, você tem que aplicar uma boa técnica. Eu preciso ter uma boa sondagem, eu preciso ouvir bastante, eu preciso trazer a necessidade do cliente para eu já ir mapeando. Um cara que já está lá, primeira, segunda geração, um cara que tem 20 anos, 30 anos de escritório, ele tem na maioria, é claro que sempre toda regra existe exceção, ele já tem uma mentalidade já mais formada e que às vezes é difícil você romper essa barreira. Então você tem que criar caminhos que tragam ele para romper a barreira. O cara que está começando, às vezes, tem dificuldade financeira, o cara está no início, etc. São movimentos diferentes. Mas como é que eu, como vendedor, entendo que a gente pode romper essa barreira? Primeiro, fazendo todo esse mapeamento. Eu vi uma vez você falando que
Quem perguntar, quem falar primeiro perde, né? Quem fala mais no processo de venda perde. Perde. Então, qual é o processo? O que é que eu vejo dificuldades no processo de vendas? Que a maioria das pessoas, Ricardo, os vendedores, aí até o próprio contador que é empreendedor que quer fechar um contrato. A maior falha é quando ele não aplica a técnica correta. Ele, na hora de sondar, o cara argumenta, na hora de argumentar, ele sonda, na hora da Isso. negociação, Perfeito. ele quer falar outra coisa. Cara, não atrapalha. Faz o processo certinho. Então, você tem que tirar a informação. Aí você tem 3 cenários logo no começo para você identificar isso. Primeira sondagem, fazer sempre perguntas abertas para o cara trazer a dificuldade para cá. Então você pergunta, como é que você faz o processo aí? O que é que você gostaria de melhorar? Exato. Qual seria o mundo ideal para você? Ele já vai trazer as dores, né? Essa é o que a gente chama de sondagem ativa. Isso. A sondagem passiva é eu chegar aqui, eu já estou observando. Eu já vi aqui que esse cenário do podcast é maravilhoso. Você vê, cara, olha a estrutura do cara, olha a câmera, olha isso. Então, já me dá um perfil do dono do podcast, de como ele é. Já faz esse mapeamento. E o terceiro ponto é que pode acontecer alguns, e eu já peguei muito isso. Mesmo fazendo perguntas abertas, o contador não te dá a informação suficiente que você precisa. Aí o vendedor tem que ser sagaz. Aí ele tem que trazer problemas comuns para a mesa. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, se eu estou falando de gestão de documentos fiscais, qual o problema comum? O prazo para receber esses documentos. Por mais que ele não fale, eu vou trazer esse problema comum. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma análise do Simples Nacional, qual é a maior dificuldade? Velocidade no processamento, análise correta. Então, se ele não trouxer, eu tenho que trazer esse problema para a mesa. Porque como a rotina tá, o cara tá tão preso na rotina que eu preciso tirar as escamas dos olhos dele, para ele entender, cara, isso aqui é um problema. Eu só tô acostumado com esse problema, mas é um problema. Então, se você pegar essa veia, acredite, cara, na sondagem você já percebe se você vai fechar ou não. Perfeito. Antes de você argumentar. Se o cara tá suscetível. Porque é a probabilidade. Então, se eu achei o problema e eu entreguei a dor do cara, obviamente faz todo o quebra-gelo, faz uma boa relação e tal, e apresenta que a solução entende pro cara, ele só não vai fechar se não tiver grana. Ou o momento de compra dele, ou outra necessidade, ou eu não consegui achar o valor ideal. Mas na sondagem, Ricardo, você já mata o processo. Se você fizer certinho. Agora, você tá argumentando, aí você vai sondar para entender, aí já era. Esquece, Verdade. você perdeu. E aí, às vezes confunde, faz da consultoria, faz do fechamento uma consultoria, né? Os contadores, eles acabam falando, porque eu marquei uma reunião, o cliente veio, só queria tirar dúvidas. Na verdade, ele não entende se é uma reunião ou uma conversa para uma sondagem, ou se é um fechamento. Exato. Ele acaba transformando aquele momento em orientação e começa a explicar para o cliente o que deve ser feito. Não, mas aí você faz assim, assim. Aí alguns vão dizer, mas Ricardo, eu tive uma reunião de 2 horas com um prospect e depois ele levou o que eu falei para ele e não fechou mais. Justamente por essa falha, né? Não identificar o que é um fechamento, momento de fechamento, ou não conseguir mostrar o benefício do serviço dele sem dizer o que deve ser feito, tá? Acontece muito isso. Ao invés de dizer o benefício, ele diz a solução. Sim, né? Aí já entregou o ouro já. Entregou o ouro, né? Ou ele não sabia fazer um diagnóstico bem feito. Perfeito. Né? E não consegue nem trazer as dores, mapear as dores do prospect, que se ele for um especialista, ele já atende várias empresas do mesmo segmento, você que é um especialista na área de contabilidade, na dor de contador, você é um especialista. Sim. Então você hoje sabe dor de contador, se for mapear, existem várias, né? É por isso que é importante você ter um segmento, porque quando você tem um segmento, você começa a mapear dores específicas daquele segmento. Então, por mais que seja pequeno, grande, médio, você vai ter noção de que, olha, eu vou tocar nesse ponto, porque eu sei que é uma dor comum, Sim. e esse cara também vai ter essa dor. Perfeito. Se ela não tem essa dor hoje, em algum momento ele vai ter. Umas coisas que eu pergunto mesmo, Roberto, lá na Construfis eu tenho um nicho em construtoras, né? E aí eu faço alguns tipos de perguntas, ele responde que tem, que sim, beleza. E lá na frente eu peço para ele dizer a margem de lucro, por exemplo, ele não sabe. Não sabe, né? Exemplo, tá, beleza, como está a sua contabilização? Sua contabilidade está entregando em dia e tal, você tem todos os livros, demonstração, não tem, eu recebo tudo direitinho. Matei ali. Passou 5, 10 minutos, certo, mas qual a sua margem de contribuição? Não sabe. Não sabe. Normal. E aí eu já peguei, mas você não recebe tudo em dia? Aí ele fala, recebo. Então você está faltando alguém aqui para te explicar o que é isso. Perfeito. Ele agora não está precisando de contabilidade, precisando de um cara que atue nele como um intérprete daquela demonstrativa contábil. Perfeito. E não de contabilidade. Não, sua contabilidade está perfeita, só que ela não tem isso aqui. Entendeu? Porque trocar de contabilidade por trocar, quase ninguém quer, Roberto. Ou tem um problema para trocar de contador, ou não vai trocar. Então o discurso não é esse.
Você quer mudar de contabilidade? Isso é o pior discurso que É existe. pior, não faz sentido Não nenhum. faz sentido. Agora, o empresário ele tem que perceber em você. Poxa, se eu mudar, eu vou ganhar o quê com isso? Para ele entender que aquele cara lá é gente boa, mas, poxa, você é gente boa, contador, mas eu vou ter que mudar. Porque aquele outro contador consegue me entender melhor, né, Roberto? Exatamente. Então existe esse problema. O que é que você mais, assim, diria de dizer assim, cara, poxa, se eu pudesse, eu mudaria isso nos contadores. Tipo, não vou chamar que é algo negativo, né? Mas, cara, e o contador pensa assim, eu ajo dessa forma, que se eu pudesse, Roberto Carvalho faria com que os contadores não pensassem nunca mais assim. Cara, excelente. Eu sinto muita falta desse contador empresário no sentido de gerar novos negócios para ele, essa dificuldade que você falou. Então, a contabilidade, ela precisa ter um braço comercial. Tem que estar prospectando, tem que estar com funil de vendas ativo, tem que trazer clientes novos, tem que não só depender dos honorários, velho. Então, assim, tem dois movimentos, tá? O primeiro movimento, falando como área de tecnologia, é ter tecnologia e não utilizar 100% a tecnologia. Eu, quando visito o escritório, que eu vejo que ele está utilizando qualquer tecnologia que seja, desde o sistema contábil ou algum item acessório, ele não usa 100% daquilo que ele contratou. Isso é o maior problema, porque depois o cara acaba trocando de sistema e o sistema anterior fazia o que o novo faz, e ele fica nessa jornada e ele não utiliza 100% daquilo. Então isso é uma dificuldade que atrapalha ele. Ele botou um dinheiro, ele investiu. Ele não foi a fundo na utilização do O cara tem que apertar. sistema. Eu, em alguns momentos, até alguns contadores mais próximos, eu falei assim, cara, faz o seguinte, para a tua equipe e vamos fazer um cronograma para deixar sua equipe craque aqui no sistema. Coloca lá, de 1º a 10, fala que isso aqui tem que ficar craque no sistema na RPX. Você tem que saber mais do que o vendedor. De 10 a 15, o cara tem que saber o sistema Y, você tem que dominar isso aqui, até para você poder cobrar da empresa pontos de melhoria, poder ter clareza e não ser surpresa. Às vezes eu perguntava, tá, você está fazendo isso? Aí, seu sistema faz isso? Falei, faz há muito tempo. Eu não sabia. Então, ou seja, isso gera um problema porque atrapalha a velocidade do processo dele. Então, primeiro ponto que eu vejo que é muito comum, o baixo uso das tecnologias contratadas. Ele tem que destruir, tem que pegar o máximo e colocar para rodar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é a ineficiência comercial. Cara, é impressionante como eu percebo que o cara tem todo o potencial, tem tudo na mão para poder vender mais serviços agregados, além da escrituração, vender diversos serviços, auditoria, consultoria, fazer diversas fontes de renda dentro do negócio dele, e o cara acaba não fazendo. O que é que leva você a acreditar nisso? Que ele não faz? Porque Por que ele não faz? Porque o que é que eu pergunto no primeiro momento? Eu sempre, propositalmente, eu pergunto para ele como é que você faz para conseguir novos clientes aqui. E eu já sei que 99% da resposta é eu só consigo novo cliente por indicação. Quando ele fala isso, eu já vejo que o cara não tá focando no que importa. Porque a gente, no cenário de contabilidade, fala a gente que eu me incluo nesse processo, Tá né? incluído Eu mesmo. sou contador, mas eu me incluo, né? Tenho uma paixão por isso, defendo a causa, cara. Defendo muito a causa. Acredito. E eu falo muito com eles, falei, cara, você tem que aumentar o faturamento, você precisa ganhar dinheiro, velho. Porque como é que você ajuda o empresário a reduzir os custos? O cara tá bem e você tem que estar mais do que ele, pô. Entendeu? Isso para mim não entra na minha cabeça. E aí, quando eu pergunto para ele o que é que você faz para aumentar o faturamento, o cara fala que a única fonte de prospecção é apenas a indicação. Pô, indicação é top, mas não pode ser a única, tem que ser um bônus. Ele não tem um plano. Ele não tem um plano. Aí, às vezes, sem uma orientação, ele vai para a internet sem uma orientação, e aí acaba também se frustrando, né? Porque às vezes o cara investe, mas não está orientado, não sabe como fazer, não buscou um especialista, não buscou um Ricardo para poder orientar o cara para poder fazer isso. Aí ele se perde, se frustra, não faz mais. Aí ele acha que aquele caminho não dá certo, mas não é assim, não existe passe de mágica. É uma constância dentro do processo, né? E um outro ponto, ele não consegue vender, envelopar, e aí quando eu tô falando de venda, não é só vender comercialmente, não. É vender a imagem e o serviço dele pro cliente. A gente falou aqui mais cedo que o cara, vocês entregam o ouro de graça pro cara. Verdade. Ou seja, ele tem todas as informações, você tem que envelopar isso direitinho. Vou dar uma dica aqui, Ricardo, que eu vi muito com os contadores. Um dia eu estava falando com um amigo e ele disse o seguinte: ele falou, beleza, Roberto, eu quero abrir um braço de consultoria, já entendi, de comercial, e quero abrir um braço de consultoria. O que eu tenho que fazer para abrir um braço de consultoria aqui dentro do meu negócio, para poder aumentar o meu ticket? Aí eu perguntei para ele o seguinte, falei, cara, você tem aí 2 clientes do mesmo segmento? Aí o cara falou, tenho. Eu falei, qual é? Aí ele, pet shop. Eu falei, perfeito. O que você vai fazer? Você vai pegar o pet shop A e você vai se dedicar com o pet shop A. Você vai reduzir o imposto do cara, você vai ajudar o cara a aumentar o faturamento, você vai fazer de tudo para reduzir os custos dele e aumentar a receita dele. Vai montar um plano de ação, cara. Faça análise SWOT, dedique pro cara para ele poder aumentar o faturamento dele e faça isso de graça para esse cara, só pegar a validação dele.
Beleza. Aí você vai agora o Pet Shop B. Vai falar assim, ô dona Maria, eu tenho aqui na minha hierarquia, na minha carteira, o mesmo segmento que o seu, e eu aumentei o faturamento em X%, reduzi o custo em X e tal, e eu tenho uma consultoria e meu valor é X. Esse Pet Shop B só vai te dar duas respostas, Ricardo. Que quer ou que não quer. Se falou que quer, perfeito, assinou o contrato. Se falou que não quer, tá tudo bem. Só que agora, aonde você olhar bater que tem pet shop na sua região, vira cliente potencial, porque você já tem a prova social. Exato. O cara não faz isso. Pede pro cara gravar vídeo. Nas minhas vendas, quando eu fecho um contrato, eu peço pro cara, manda um áudio, grava um vídeo e eu mostro para outras pessoas. Entendeu? Então tem que gerar valor. Aí é que vem a quebra também da falta da confiança do cara. O cara, olha pra aqui, ó. Olha o vídeo do cara. Olha o cara tá falando. Olha o que ele tá. Foi o meu trabalho. Então você se conecta contigo. E aí depois ele vai conectar a empresa. Então, isso eu sinto falta e dá para fazer isso. Agora, Roberto, você falando agora, eu lembrei até de uma conversa minha com outro profissional da área de tecnologia. E o que acontece com o contador é o seguinte: o contador é o cara que ele pode reparar. 90%, não vou dizer, aliás, desculpa, não posso nem falar em percentuais. Mas a maioria que eu percebo, né, pelo ambiente, pelos contadores que eu conheço, que eu também conheço vários contadores, é que vieram de uma origem humilde, Sim. pobre, certo? Raramente você vai ver uma pessoa de família com dinheiro, classe A, escolhendo fazer contábeis, tá? Isso passa com a educação do contador, a educação básica do contador, ela é muito precária, porque se você fizer um mapeamento, a maioria deles vai ser oriundo de escolas públicas e de famílias de baixa renda, onde você não tem um incentivo a você ser uma pessoa, ser uma pessoa extrovertida, comunicativa, é sempre aquela coisa de ser, né, Sim. caladinho ali no canto, não se mete em nada, quem é você para estar falando, né? Esse tipo de coisa. E depois você vai para uma faculdade que você nunca sonhou em ser, de uma profissão que não tem glamour, e que se você parar 10 cidadãos comuns aí na rua, 9 vai te dizer que contador faz imposto de renda. E esse cara caiu num curso onde você tem uma imagem totalmente atrelada ao governo, que não tem uma imagem boa, porque se o governo tivesse uma imagem boa, ele diria que o contador é o representante dele, então galera, vamos valorizar o contador, porque o contador é quem faz o dinheiro chegar no cofre público. Sim. Seria perfeito se o governo ele tivesse uma boa imagem para a gente vincular para eles, né? Sim. Então a gente fica vinculado à péssima imagem do governo como o mensageiro das péssimas notícias, né? E esse profissional ele vai com todas essas deficiências que ele tem e encontrou uma faculdade no meio do caminho que não ensinou para ele, porque a faculdade ela quis apenas vender o diploma, isso eu tô falando da maioria, não tô falando de todas, e esse cara vai pro mercado empreender quando ninguém nem na faculdade falou que ele poderia empreender. Então... é desafiador. Porra, não sei se você já ouviu tanta coisa como agora eu falei a você. Cara... Então, assim, esse cara vai pro mercado de trabalho empreender, algumas vezes porque não teve um emprego ou um estágio na área, ou às vezes está estagiando porque ele, sei lá, ele é bom tecnicamente, nem é bom. Ele nem é bom. Ele só não quer ganhar aquele R$ 1.500 ali no emprego dele. Como é que esse cara vai se transformar nesse profissional consultivo que o mercado precisa, cara? Não entende de negócio. Nas vezes que ele trabalhou, só trabalhou em profissões que ele não sabia nem o que carregador ele estava fazendo. Eu fui servente de obras, né? Não sei se você sabe disso. Sim. Eu fui servente de obras, mas eu trabalhei depois em administração, em cargos ligados a diretorias. Então eu ajudei a decidir várias coisas de grandes empresas, né? Então é diferente. Eu sei como a engrenagem funciona dentro de uma empresa. É diferente daquele contador que passou por todos os percalços, saiu da lojinha, do caixa do supermercado e foi estagiar no emprego, depois foi abrir seu escritório. Como é que esse cara vai entender negócio, velho? É difícil, né? Entendeu? É difícil. E assim, não estou justificando, tá, gente? Não vem pra cá achando que estou defendendo vocês, não. Mas assim, pro médico, o médico ele sai da faculdade hoje, Roberto, ele é formado, ele colou grau na faculdade, amanhã ele é médico. Sim. O contador colou o grau hoje, amanhã ele é o quê? Quando é que esse cara que se formou vira contador? Me diga aí. Quando é que alguém carimba na carteira dele que ele é contador? Verdade. E o desafio é você, me mostre
Da minha turma lá de 2010 que se formou comigo, dos 50 estava lá, 40, 30, não sei. Me mostra aí 5 que tem na carteira escrito contador. É auxiliar, é assistente, é analista, talvez coordenador. Verdade. Como é que esse cara, meu irmão, faz isso pela pessoa? Você não sabe nem o que deve fazer, Pra ele, né? entendeu? Eu não vou nem chegar assim no ponto de dizer que ele é vítima, mas porque também ele tá querendo aquilo, ele quer. Tem uma frase lá em casa que a gente joga duro lá em casa chamada querer não é poder, irmão. Exato. Querer não é poder. Minhas pequenininhas ficam um brincando um com o outro. Um de 8 vai fazer 9 agora e um de 4 anos. Fica assim, querer não é poder. O que a outra quer, não pode. Mas por que querer não é poder, irmão? Entre querer e poder tem esforço, tem ação, entendeu? Verdade. Como é que esse cara vira um consultor de empresa se ele não tem informação, cara? Cara, excelente reflexão. Entendeu? E é um cenário extremamente desafiador pro contador, né? Porque ele não é preparado para entrar na selva de pedra, né? Eu costumo sempre, nos meus bate-papos com contadores, eu falo que existe um mundo ideal e um mundo real, né? Mundo real. O mundo ideal é o que a gente vê na faculdade, é o que a gente vê, é o que a gente imagina que deveria ser o processo da contabilidade. Só quando ele se depara na realidade, ele não tem o preparo para lidar com aquele empresário que também não teve a preparação e que o Exato. fluxo de caixa é todo bagunçado. Exatamente. Então são duas pessoas que estão aprendendo, fazendo na raça ali o melhor, Exato. mas sem saber o que é correto, também acaba aprendendo na raça, na tora, como a gente diz aqui na Bahia, naturalmente, né? Naturalmente. Então, e ele vai tomando na cabeça, ele vai aprendendo com os erros. Eu acho que existe um caminho. Eu sou um cara muito otimista, aí, cara. Uhum. O que eu vejo de caminho para poder fortalecer cada vez mais a classe? É a união da classe. É ter pessoas que romperam a barreira. O Impreconte é um movimento desse. Eu não tô falando que vai puxar seu saco, não, porque eu Sei participei disso. de 300 eventos, cara, e eu sei da qualidade do evento. E aquilo ali é um divisor de águas. Então, o cara tá conectado, ele tá vendo outras pessoas. Peraí, velho. É, Eu sou contador. Fulano é contador. Por que aquele cara teve aquele resultado lá e eu não tive? exatamente. Ninguém é melhor que ninguém, pô. Isso. O cara tem 2 pernas, 2 braços, dou o mesmo curso aqui. Não, peraí, eu também quero. Eu penso muito assim no meu cenário de vendas. Eu falei, peraí, por que aquele cara tá ganhando X e eu não tô ganhando? Qual a diferença dele pra mim? Então, eu primeiro preciso entender em mim quais são as minhas deficiências, é fazer a minha matriz de SWOT. Cara, isso aqui eu não sei. E eu vou melhorar essa parte minha para poder avançar. Então, acho que o primeiro caminho é fortalecimento da classe. O segundo movimento é o cara analisar e entender, cara, eu preciso fazer um processo crítico aqui. Porque o que é que eu não tenho comparado com os grandes players no negócio? Exato. Só a grana Isso é aí realmente consequência. eu acho que é um bom comparativo. Porque, tipo assim, no seu mercado tem alguém que foi lá e fez E um. fez. Por que você não pode? Exato, não tem mistério, É. entendeu? Ah, você tem limitações? Tem. Mas aí você identifica suas limitações e tenta trabalhar nisso, né? E faça. E aí, sabe o que é bacana? O processo é o seguinte: quando a gente tem pensa num jogador de futebol, tá? Imagine, o jogador de futebol ganha Alejandro. pouco. Alejandro. Alejandro já é craque, já ganha bem já. Mas pensa em jogador de futebol. O jogador de futebol que tá começando agora. O cara ganha pouco. O cara não vai fazer gol contra porque ele ganha pouco. Verdade. Ele vai dar o melhor porque alguém vai ver ele e ele vai ganhar muito depois. Então, o contador hoje que está iniciando ou que não tem ainda, ele tem que dar o melhor dele. E como é que ele vai dar o melhor dele? Ele precisa entender sua deficiência, ele precisa se conectar em evento, ele precisa se conectar com outras pessoas, ele precisa verdadeiramente aprender a vender, aprender a se relacionar, sair do operacional. Ele vai ter que dar o melhor com as condições que ele tem. Que vai chegar uma hora que vai virar para ele o negócio. Porque se alguém já fez, ele também vai conseguir fazer. Verdade. Entendeu? E vira, viu, Roberto? Vira. Eu não conheço uma profissão que é tudo propício para dar certo igual a contabilidade. Não tô te falando aqui, gente, que é fácil, tá? Isso aí quem fala são os gurus aí que vendem curso para você. Eu vendo curso também, só que eu não vendo facilidade. Isso não existe. Entendeu? Mas para agradar, para chamar você para clicar ali no botão, vocês vão escutar isso. Não é fácil. Contabilidade, Roberto, não é fácil. É possível, Sim. tá? É possível. É para todo mundo? Não. Assim como nada é para todo mundo. Não existe mercado fácil, irmão. Todos os mercados, suas profissões têm suas dificuldades. Sim. A verdade é essa, não existe, tá? Não existe. A contabilidade tem vantagens e desvantagens, né? O que eu vejo também que é o que alguns contadores precisa até melhorar no aspecto de na sua fala a classe se unir, que fique claro que não é a classe se unir, não é você chegar no meu WhatsApp ou no grupo de WhatsApp e ficar pedindo orientações, entendeu, Roberto? Como acontece? O contador se enche de grupos de WhatsApp,
para quando tiver algum problema, perguntar, gente, como é que resolve isso? Me passa um modelinho de um contrato. Eu detesto. Ô, gente, como é que... Faz aí um modelo para mim de planejamento tributário. A conta não é essa. Porque um planejamento tributário passa por várias particularidades que se você não estudar, irmão, não é uma planilha que vai te salvar. Vai salvar. Certo? Então o que eu vejo é muitos contadores desse tipo. Aquele contador que ele acredita num colega do WhatsApp, mas ele não contrata uma consultoria para aprender de fato e virar o jogo dele. virar o jogo dele, entendeu? Ele não consegue ler uma legislação e entender, tá? Gente, vai ter dificuldade, mas também tem superação. E outra coisa, Roberto, nem todo mundo vai ser dono de empresa contábil, cara. Esqueça isso. Exato, exato. Se você não consegue ser dono de empresa contábil, não seja. Exato. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Cara, não, e tá tudo bem, tem muitas oportunidades hoje, Roberto. Eu nunca vi no mercado contábil tantas oportunidades para quem é operacional como tá tendo hoje. Você tem noção. A gente quer contratar um estagiário, não consegue, Roberto. Marca a entrevista, o cara não vai. Aí só tem um requisito. É estar matriculado, cara. Não tem requisito mais nenhum. É simples. É só, tá matriculado? Tô. Então venha. Só isso. Aí chega lá, faz assim com a pessoa, ó, senta aqui e lê isso aqui, que é a legislação, pra você trabalhar. Ah, não, vou ganhar o que com isso? Nossa. Mas tá, eu vou me qualificar pra quê? Pra que eu vou estudar isso aqui? Qual o benefício que eu vou ter? Entendeu? Esse tipo de pessoas que a gente tá encontrando no mercado. O que é que eu vou ganhar com isso? Aí você tá com sua equipe, você paga treinamento, tem a consultoria para ele ligar a hora que ele quiser para perguntar. Você quer estudar com ele, marcar horário para você estudar dentro da empresa, falar assim, tal dia a gente vai falar de tal assunto, e o cara não pode ler meia hora no horário dele porque ele acha que tá investindo. E olha que loucura. Se ele parar para pensar, ele tá sendo pago para aprender. Pago para aprender, cara. Ele tá sendo pago para aprender. E quanto é que vale isso? Nossa, entendeu? Muito, porque ele vai levar o conhecimento para a vida toda. A vida toda. É difícil. Mas coloca isso na cabeça do cara que tá lá dentro de uma empresa contábil reclamando de tudo. Não vai. Entendeu? Então, gente, é isso. Voltando pro contador, mentalidade mesmo, não vai ter essa coisa de porque eu fui de escola pública, ninguém quer saber disso não. Exato. Você fez suas escolhas, agora, meu irmão, assuma as consequências, tá? Melhore. Tem uma dificuldade de matemática, vai estudar matemática básica. Exatamente. Tem dificuldade de Excel, curso de Excel. Exato. Tá? E se desenvolver, vender, que pode ser um bom técnico, mas não vai virar o jogo. Não adianta você ser excelente no que você faz, sendo que não tem cliente. Esqueça. Não tem cliente, fecha a empresa contábil. Não adianta. Fecha o escritório. E as indicações, pessoal, é muito lento. Porque quando uma pessoa que você é influente, um mega empresário, um mega contador, que eu tenho não sei quantos clientes na carteira, é uma coisa. Aí eu até te entendo. Você não quer fazer um investimento de marketing, porque vai estar vindo muito cliente através do orgânico, perfeito, é uma estratégia sua. Agora, o cara está começando hoje, o cara que tem... Eu fiz uma mentoria para uma pessoa há um tempo atrás, Roberto, ele tinha 17 anos de contabilidade, ele faturava menos de 15 mil por mês. 17 anos. 17 anos. E ele tinha mais de 2 anos que não entrava um cliente novo na carteira dele. Nossa. Não existe isso. Outro dia, uma pessoa conversando comigo no Instagram, ela disse que faturava 5 mil reais, tinha mais de 10 anos empreendendo na contabilidade, ele estava a ponto de desistir, porque não conseguia mais clientes. Entendeu? Então, esse é o mundo real da contabilidade. Por outro lado, eu vejo colegas meus bem-sucedidos, colegas meus milionários. Você andando de helicóptero, andando de Ferrari. Ferrari dos outros. Dos outros. De quem tem, dos meus amigos. É importante. Entendeu, irmão? É isso aí. Aí você fala, caramba, os dois no mesmo cenário. O que vai diferenciar esse cara aqui desse cara aqui? Quando a gente fala, dentro das minhas reuniões com os contadores para fechar negócio, qual a nossa maior dificuldade, Ricardo? É mentalidade mesmo, cara. É mudar a mentalidade. Eu até brinco falando assim, cara, eu queria, como eu tô em contabilidade há 10 anos, mas eu não tô na bolha de ninguém. Então, às vezes, algumas respostas que eles já dão, eu já sei a resposta, porque eu já ouvi aquilo 300 vezes. Uhum. E o que é problema para eles não é problema para o outro. Exemplo, frases feitas, né? Você fala isso que você não conhece os meus clientes. Porra, velho. Entendeu? Você fala isso, você não sabe da minha dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem cliente bom, tem cliente com dificuldade, mas aqui, que dá mais ou menos aqui trabalho. Aqui na cidade etc. tal não é assim. Na cidade tal não é assim. Pode funcionar lá pra capital. Em Salvador é bom. Em Salvador é bom. Aí você chega em Salvador, o cara reclama, vai pro interior. São Paulo é bom, aqui não. Cara, assim, quem tem que fazer o momento
é você dentro do cenário. Assim, não é fácil, como você falou, e eu concordo, não existe nada fácil. Desconfie o contador quando alguém fala para você é fácil, arrasta para cima e é tudo fácil. Desconfie. 100 mil de faturamento em um mês. Pelo amor de Deus, assim, é muito trabalho, é muito trabalho. É possível, Agora, mas... possível. Agora, qual o ponto que a gente tem que fazer a reflexão? O que eu estou fazendo hoje me trouxe até aqui. Isso. Se eu repetir essas ações, o que vai acontecer? Eu usava um argumento que, cara, batia muito nos contadores quando eu falava assim, começava ano novo, né? Beleza. Quais são as ações diferentes para 2025? Você abriu um braço comercial já? Já abriu consultoria? Não. Então seu 2025 vai ser igual a 24. Isso mesmo. Você tem quantos clientes hoje aí? Eu tenho 50. Pronto, dezembro de 2025 você está com o mesmo 50. Porque você não está fazendo nada diferente. Se tiver sorte, hein, Beto? Se tiver sorte. Você pode estar com 40, entendeu? Então, assim, beleza. Parabéns, o que você fez trouxe você até aqui. Excelente. Beleza, e agora? O que falta para poder avançar? Com a minha capacidade técnica, eu cheguei até aqui. O que eu preciso? Quais são os meus pontos de oportunidades, meus pontos de melhoria? Eu preciso investir mais no marketing? Cara, vamos pegar um especialista? Você está pegando aquele conhecimento. Eu preciso trabalhar um cenário de vendas? Vamos pegar um especialista? Eu preciso fazer uma consultoria? Eu preciso aumentar o meu ticket médio? Eu preciso abrir mais outras fontes de receita aqui? Como é que eu faço? Aí, o que eu vejo que é muito comum? O cara não faz isso para ampliar, aí entra numa guerra de preço. Sim. Nossa, isso é o que mais dói. Que eu escuto isso em 100 de 100 atendimentos. Entra numa guerra de preço. Mas o cara tá cobrando menos, tá cobrando não sei o que e tal. Aí o empresário não vê valor, o cliente do contador não vê valor, ele vai brigar por preço e você vai perder o cara se você não baixar o preço. Ou muitas vezes entrega muito mais do que foi combinado no honorário pro cara. Entendeu? Geralmente é assim, né? O gerar valor para ele, para o contador, ele acha que gera valor para ele fazer tudo o que o cliente quer. E não é por aí. Você já percebeu? Não é por aí, não é por aí. Não, o meu atendimento... acho que o diferencial é o bom atendimento. Mas qual é o seu diferencial? Eu tenho um bom atendimento. Isso não é diferencial, isso é o básico. Todo mundo tem que ter um bom atendimento. Né? Aí começa a fazer concessão. Aparece alguma coisa, faz de graça. Nenhum cliente está sabendo que ele está fazendo de graça, Roberto. Vai. O cliente acha que é obrigação dele. Porque ele não falou pro cliente que aquilo olha, eu estou fazendo isso aqui com cortesia para você. Isso aqui custa R$12.000. Eu estou fazendo por você porque eu acredito no seu projeto e quero estar junto com você. Ele não fala para isso, Roberto. O que eu vejo isso, Ricardo, é que falta nisso. Não falta isso. Falta o cara... Sempre foi cirúrgico. O contador tem que falar. Amigão, isso aqui custa X, eu estou fazendo para você por causa disso, disso e disso. Exato. O processo de negociação, até para o contador que quer fechar alguns contratos, contar no processo de negociação. Primeiro, ele precisa ter clareza, como a gente falou mais cedo, que ali é uma negociação. É um fechamento? É uma dúvida? Você precisa ter clareza. Eu tenho clareza quando eu pergunto. O que você precisa? O que vai te ajudar nesse cenário? Eu preciso disso e disso e disso. Pronto. Não entrego ouro. Vamos fazer um diagnóstico claro aqui? Perfeito. Eu analisei as ações que consigo fazer, essa aqui. Beleza? Pronto. Vamos partir para o contrato, parte comercial. E aí devolve a bola. Pense no jogo de tênis, né? O jogo de tênis você tá devolvendo sempre a bola lá pro outro lado. A meta é sempre jogar pro outro lado. A meta é sempre jogar pro cara, né? E quando você faz isso, o que a gente tem que pegar? Trouxe o problema para ele, reforçou esse problema, e o prospect, o lead, ele tem que entender que você é a solução do cara, do problema dele. Se ele arrumar uma outra pessoa, ele não vai conseguir resolver o problema dele. Então, para isso, você pode fazer algumas perguntas para dar uma destravada no cliente. Quais são as perguntas, por exemplo? Antes de entrar no fechamento, você fez sua apresentação do teu negócio, apresentou o teu negócio. Antes de você entrar no fechamento, você pergunta, de tudo que eu mostrei para você aqui, o que mais chamou sua atenção? Aí o seu cliente, ele já vai te dar um sim consciente, ele vai falar assim, então se eu tiver com você contador, eu vou ter isso, isso e isso. Aí você reforça. Além disso, você vai ter isso, isso e isso. Você entendeu que você não tinha nada e agora comigo você vai passar a ter? Perfeito. Eu tô buscando o sim inconsciente dele. Inconsciente. Ele tá me dando sim. Perfeito. Depois que você falar isso, antes de estar no fechamento, faça uma segunda pergunta. Se você fizer isso, você vai vender mais, viu? Dica de ouro aí. Faça a segunda pergunta. Se tiver dentro da sua capacidade de investimento, você fecharia essa consultoria, ou esse marketing, ou essa escrituração comigo? Pronto, o cara falar que sim. Beleza. Olha que a pergunta que eu falei. Se tá dentro da sua capacidade de investimento, você aceitaria isso? Ele já me deu o primeiro sim, falando tudo positivo dele, né? Claro que eu aceitaria. Perfeito. Agora você vai devolver a bola para você. Então, a minha função agora é achar a melhor proposta pra gente fechar negócio. Exato. E já vai pro cara para fechar o negócio na hora. Minha condição é X, Y, Z, etc e tal, para poder arrancar. E aí, obviamente, Ricardo, no fechamento do contrato, existe um tempo de fechamento, né? Sim.
tem alguns são mais imediatos, outros que demoram um pouquinho mais e tal. Mas aí nesse tempo de fechamento, e aí uma dica que eu quero compartilhar aqui de vendas, você pode escalar alguns benefícios, cara. Exemplo, se você tem uma margem de gordura, ali para queimar, tipo um desconto, para o cara poder fechar logo e tal, você escala esse benefício. Exemplo, eu tô com o Ricardo aqui. Para a gente fechar agora, eu consigo reduzir aqui 15% e tal. Se for amanhã, não tem problema, eu não consigo te dar 15, eu consigo te dar 10. Isso. Se for depois de amanhã, cara, é 5. Se for depois, cara, eu não consigo mais estar dentro da tabela, porque eu tô atendendo outras pessoas, eu quero entregar o serviço com qualidade e tal. E aí você coloca uma pressão para adiantar o fechamento. Gera uma urgência. Gera uma urgência. E faça isso, e prove isso. E prove isso. Porque senão você perde a credibilidade. Que não adianta amanhã vir voltar. E aí você entrega tudo, você perde a credibilidade. É claro que você não vai perder negócio, mas você perde a credibilidade. Então, esse aí fala, mas depois fecho lá. E agora entregue algo diferente. Hoje o cenário tá. Existe algumas pessoas que estão mal acostumadas com o preço. A empresa, não vou fechar com você, eu vou com outro que está fechando um honorário pequenininho. Você tem que entregar o seu valor e colocar na mesa os problemas. Se não tem os problemas, traga o problema na mesa. Exatamente. Teve um cara e tal. Conta situação. Quantos cases, Ricardo? Você vai lembrar aqui de uns 10. De pepino que você livrou de empresário. Vários. Quase todo dia a gente livra. É case. Tem que falar isso, pô. Isso. Tem que falar isso para o cara que você está querendo fechar. Só que aí você entrega isso de graça para o teu cliente e não vende isso para o seu prospect. Exato. Lembrar, meu irmão, teve um cara lá do segmento X que ele tava nessa mesma linha, o cara tomou uma multa de X e eu evitei aqui. Uma coisa simples mesmo, Roberto, o contador faz nessa linha que você falou, por exemplo, certidão negativa. Todos os contadores estão ali no controle da certidão. Por quê? Porque é interessante para ele que o cliente esteja com a certidão, porque também ele está se verificando, né? Sim, a auditoria dele. Claro. Então, se ele é um cliente que faz licitações, participa de licitações, é interessante que ele tenha essa certidão sempre em dia. Sim. Então, se você fechar comigo, eu te dou um controle de certidão aqui todo mês. Perfeito. Tá. O cara, como assim? Não, eu garanto suas certidões todas em dia, todos os meses aqui na sua mão, sem você me pedir, através de um aplicativo que você vai acessar e vai baixar sem falar comigo. Sensacional. O cara, caramba, é mesmo? É. Agora sim, é algo que você já faz. Só que o seu cliente não sabe o que você faz. Tem que vender esse positivo. Quem está no comando é você. Vender esse positivo. Quem está no comando é você. Tá? Aí outra coisa também que é interessante. Se na proposta, de repente, você não tem tem um sistema financeiro, um ERP, por exemplo, que ele precisa controlar o financeiro. Cliente nosso, Roberto, tem que ter sistema financeiro. Sim. Então, dependendo do nosso plano lá, ele vai ter um sistema financeiro para ele. Excelente. Tá? Excelente. Tipo assim, algumas vezes ele quer um desconto. Desconta então, tira R$200. Tira alguma coisa da proposta. Eu vou tirar o sistema então. Mas é necessário. Não, o sistema não, que eu gostei. Então, você está vendo que é tudo aqui útil para você? Como é que eu vou tirar alguma coisa? Se tiver margem para você queimar, você dá um desconto financeiro. Paga até tal dia então, paga então dia 30. Se você pagar todo dia 30, você recebe aqui dentro de desconto. Agora, se passar do dia 30, você vai pagar com valor integral. Perfeito. Olha quanta coisa bacana você falou de argumentação para poder fechar o negócio. Para poder fechar. Tem que colocar isso na mesa, velho. Exato. O contador faz tanta coisa, velho. Faz sim, muita coisa. Faz tanta coisa boa, ajuda o cara a ter negócio, só que na hora de fechar ele não coloca isso na mesa. Verdade. Ou ele entrega tudo de bandeja. Escalone, a dica que eu dou, e que eu faço muito isso, escalone sempre os benefícios para forçar o fechamento o mais rápido possível. Mais rápido possível. Então, se você fechar hoje, eu vou fazer isso, isso e isso, meu preço é X. Coloque sempre uma gordurinha. Pronto. Eu só vou conseguir fechar lá semana que vem, falar com gato, cachorro, papagaio, periquito. Não tem problema. Qual a data que fica interessante para você? Amanhã, puxe sempre para mais cedo. Isso. Vou falar semana que vem. Cara, vamos tentar falar na sexta? Exato. Para pra segunda? Se jogou para outra semana, não tem problema. Pode ser semana que vem, mas eu não consigo garantir esses benefícios. Perfeito. Então você vai escalando e cria urgência no negócio. Então, Exato. Venda, contador. Tudo que você faz de bom, cara. Você tem muita coisa boa aí na ferramenta. Não no seu escritório. Não entregue isso de graça para ele, porque senão vai chegar uma hora que você vai dar passeio de helicóptero pro cara e o cara vai achar que é a sua obrigação de fazer isso. Exatamente. E E acontece isso, Roberto. O ouro. Acontece isso mesmo, porque o mercado contábil tradicional, ele criou esse hábito nos clientes de não saber o que a gente entrega. E quer ver um ponto importante? Desculpa te interromper. À vontade. O cliente que você ficar dando muito desconto, é o que te dá mais trabalho, velho. Geralmente é. É o que te dá mais dor de cabeça. Aí você faz pra não perder o cara. Não, vamos botar a margem lá em cima pra fechar o contrato. Esse cara é o que vai mais te dar trabalho, velho. E geralmente, Roberto, pela minha experiência, o cliente que dá mais trabalho é aquele que tem ticket menor. Exato. É isso mesmo. Você deu mais desconto, menor ticket. Dá mais desconto, menor ticket, mais inadimplência. É o cara que é mais inadimplência. Mais dor de cabeça. Mais dor de cabeça. Ele não
ele não é uma pessoa que está instruída para entender o que você precisa, ele não tem uma gestão administrativa boa. Então, por exemplo, enquanto o seu cliente maior ele tem um financeiro separado, um administrativo, uma emissão de nota separada, o seu cliente barato ele faz tudo. Você pede a documentação para ele, ele não te manda a documentação para você fazer um trabalho para ele, e depois te manda 8, 10 meses de documentação para você correndo fazer porque ele está com um problema. Fogo. Exatamente, tá? Agora apareceu um cliente lá, até amigo meu, inclusive. Tô puto com ele. 3 anos, Roberto. Mentira, sério? É. Uma empresa pequena, emite poucas notas, 3, 4 notas por mês. Mas são 3 anos. 3 anos é muita coisa. E assim, fiscalização. Fiscalização. E agora chegou com a fiscalização. Aí o circo pegou fogo, vai ter que. Entendeu? Milagre não dá pra fazer também. Não dá pra fazer também. Então, nesse momento, como é que você vai dar conta? Então, tem um contrato, você precisa ter um contrato com o cliente, aquelas cláusulas do contrato, elas precisam ser cobradas, exigidas. Se você tem uma data para o cliente mandar a documentação, cobre dele aquele documento. Se ele não te mandar, Roberto, tem que ter uma punição. Sim. Tem que ter uma punição. E isso a gente tem que aprender com as contabilidades online, Roberto. Sim. Porque lá no contrato está muito bem feito. É muito claro, e né? quando ele não entrega, fecha. Ele não consegue voltar no período e lançar. Fechou, meu irmão. Para você reabrir o período, a contabilidade online cobra um valor. Cara, isso é perfeito. Exatamente. A gente tem que aprender com as pessoas também, com outros, né? Com players que a gente, em um dado momento, em um certo momento, a gente até fala mal. Vai lá, conhece um pouquinho, aprende, né? Porque ele simplesmente fecha automaticamente. Ninguém reclama, Roberto. Sabe por quê? Porque está escrito. Tá com o combinado, não sai caro. Não sai caro. E se alguém exigir, você mostra. Olha, meu contrato está dizendo aqui, ó, que se você não entregar até o dia 5, você paga aqui 30% do honorário porque você não enviou documentação. Você não vai ter braço, Roberto, para receber 10 meses, 3 anos de um cliente. Tá? Então, gente, isso passa falando de uma experiência própria, uma pessoa que é amigo meu, que é próximo, tá? Não aceite isso também. É uma pessoa estratégica para mim, me indica muito. Eu tenho muitos clientes lá graças a esse cara, tá? Mas não é o adequado que você espera de um cliente. O ideal é você receber no prazo, você entregar no prazo. Da mesma maneira que o seu cliente tem que pagar em dia, tem que mandar documentação, você tem que contabilizar em dia da forma corretamente e mandar para ele. O que a gente vê algumas vezes é alguns contadores fingindo que faz contabilidade, tá? Fingindo que entrega. O cliente que não manda o documento, para ele é o melhor cliente porque ele não faz, Roberto. Existe isso, tá? E, infelizmente, seu cliente, ele não está percebendo valor nenhum em você. Pelo contrário, ele paga aquilo que você precificou, porque não existe cliente ruim e não existe um horário ruim, é um horário que você aceitou. Exatamente. Não existe. Ah, que me paga pouco, meu irmão, você que cobrou isso aí. Esse baixo honorário você que cobrou, tá? Então só rescindir com o cara. Ou cobra mais. Então, mas acontece isso, e aí você fica agora não cobrando para ele, quando ele fala assim, ó, preciso de um documento, você fala assim, ah, você não mandou o documento. E aí? Aí a Inês é morta, né? Inês é morta. Porque cada cliente que vai embora insatisfeito, Roberto, é uma pessoa que não vai te indicar. Sim. Não vai te indicar. Tenha certeza. Por mais que você tenha direitos, tenha razões no contrato. Sim, sem dúvida. Mas o cara sai chateado, irmão. É difícil você reter esse cara, velho, e você transformar depois. Esquece, é muito mais difícil. É um cliente promotor. Não vai ser promotor. Ele vai dizer o seguinte. É um detrator. Poxa, não, beleza. Mas a contabilidade. Não. Eu sou cliente lá, mas eu não indico. Por que não indica? Porque ele poderia pegar um telefone, explicar os motivos da pessoa, mandar uma documentação no dia, apresentar uma solução para esse cara que não manda o documento em dia. Sim. São várias soluções. Exato. Apresentar. Aí sim, esgotadas as possibilidades, você não teve sucesso, você cobrar do seu cliente. Tá, gente? Mas não é argumento você dizer que não faz o trabalho melhor para o seu cliente porque ele não manda o documento. Tá? Tem que ser muito além. Beleza? E eu vejo também desse cenário, Ricardo, o que a gente entende, né? Hoje teve tanto cenário de tecnologia, mas tem alguns pilares que eles não podem ser abandonados, né? O primeiro pilar é gestão de pessoas. Então, acredite, eu ainda vejo cenários de contabilidade de que às vezes o proprietário deixou na mão do fiscal e o fiscal que manda tudo e o cara não sabe nem o que está acontecendo.
não sabe que tá. Eu não tô falando para o operacional, gente. O operacional que é normal, a gente não tá na linha de frente, a gente esquece algumas coisas. Não tô falando isso. Eu tô falando que ele não sabe na condução do macro, o cara não consegue olhar isso. Isso é muito comum. Ele não conhece nada do departamento dele. Não, nada. E aí, até para o fiscal é o dono da contabilidade. Eu já parei em negociação que o fiscal falou assim: ah, mas a gente não tem dinheiro para fechar isso, não. Eu falei: peraí, mas quem Como assim? decide isso é você. Então, assim, é impressionante. Então, o primeiro pilar, gestão de pessoas, não pode esquecer isso nunca. O terceiro ponto é a gestão de processos. E aí entra muito em fazer, se der tempo, claro, mas não é se der tempo, né? Acho que é priorizar o processo. Uma apresentação de resultados, você colocar as ferramentas para fazer o gestor de tarefas correto para o teu cliente, você combinar o jogo com o cara, porque eu tenho um ditado que eu aprendi, uma empresa que eu trabalhei, que é o seguinte: é melhor você morrer de raiva do que você morrer de susto. O que é morrer de raiva? O pessoal vira para mim e fala assim: Roberto, vai dar problema. Eu sei que vai dar problema, então eu morri de raiva. Do que chegar na hora e falar: ih, esqueci de mandar. Deu problema. Já foi boa. Morrer de raiva é melhor que morrer de susto. Então, o contador não morra de susto. Morra de raiva se for o caso. Então, o primeiro processo, gestão de pessoas. Segundo pilar, gestão de processos. Seus processos têm que estar claros, os fluxos de trabalho têm que estar claro, para você poder corrigir e melhorar. Corrigir e melhorar, corrigir e melhorar. E fazer uma avaliação de resultados sobre isso, né? Uma apresentação de resultados. Até para a tua equipe, se for o caso, ó, a gente teve esse cliente aqui não mandou e tal, vocês estão na linha de frente, tal, passar essa sinalização. E o terceiro pilar, não menos importante, é legado. O que é que eu, como contador, vou deixar para o meu cliente como legado da minha atividade, da minha marca, da minha empresa? Porque, vamos lá, se você hoje, contador, deixar um desafio aqui, perguntar para o teu cliente, em uma palavra, resumo o que eu sou para você. Qual vai ser a palavra que ele vai dar para você? Esse desafio, viu, Roberto? Entendeu? Talvez é o quê? É o cara que tá. Pô, esse é o cara. Contador me salvou. Então, é o cara que só apagou o incêndio, só me mandou a guia. Então, é aí que entra o diferencial. Entendeu? É aí que entra o valor. Quando você vai numa empresa contábil, Roberto, você chegou lá no escritório hoje para você conhecer e propor ali a sua solução e tal. Como é que você percebe que aquele escritório ele é uma empresa boa ali? Cara, assim, ó, a gente olha o primeiro, quando você vê a estrutura, já chama a atenção, né? Física. Física, a estrutura física, que é a sondagem passiva, né? Mas você já chegou na estrutura física e depois viu que não era nada daquilo? Já vi escritórios. Eu conheço algumas. Tem várias. Tem muitas. Mas assim, a gente vai por probabilidades, né? A probabilidade do cara a estrutura física é maior. Mas às vezes você encontra muita coisa inacreditável. Que aí você olha e fala assim, cara, eu não acredito que isso aqui não tem. Ou que você faz desse jeito, né? Então, assim, não é. Como é que eu posso falar? É importante, mas não é decidido se o cara tem uma boa entrega ou não. Mas você costuma olhar a estrutura do processo, mas você só consegue bater o martelo quando você faz as perguntas e você entende a realidade. Então, quando eu quero apresentar uma solução, eu pergunto sempre: como você faz hoje para entender o modus operandi do cara? E aí, a depender da resposta que ele me dá, eu já matei. Putz, esse cara não sabe, velho. Não sabe como funciona o processo. E aí é que você começa a trazer os problemas comuns para a realidade. Aí ele fala: não, você está errado. Mas esse cara é o dono ou esse cara é. Muitas vezes é o dono, velho. Na grande maioria é o decisor. Na grande maioria é o decisor. Aí, o que a gente faz nesse cenário para poder ganhar o tempo e colocar todo mundo na mesma página? Chama o decisor e chama o cara que paga o contrato, né? E chama o formador de opinião. Que aí geralmente é o fiscal que está na ponta. E aí ele ajuda muito nesse processo. Então, você tirou o foco do decisor naquela negociação para o cara que é formador de opinião, é importante na negociação. Porque o cara vai trazer os problemas, o dono muitas vezes vai cair surpreso, você vai reforçar aqueles problemas, vai entregar a solução, e aí na hora de negociar, uma dica: tira o formador de opinião, a maioria das vezes. Foca com o decisor, tira. Porque a depender da mentalidade do formador de opinião, ele queima o negócio. Por quê? Porque ele pode achar, pela mentalidade, que ele vai ser desligado, e ele fala que não presta. Ele pode falar: não, isso aqui eu já faço, não precisa. Então, da área de representação comercial, sobretudo de software, as maiores negativas de venda, a gente pensa que esse negócio está fechado e não fechou, é o formador de opinião, muitas vezes com medo de ser desligado. E aí ele faz a cabeça do cara e... Na solução que você traz hoje,
São soluções que sempre vão automatizar e gerar tempo, né? Exato. Produtividade. Exato. Na cabeça dele, ó, se essa máquina vai fazer tudo isso aqui que eu faço em 30 Eu tô dias, fora. Eu tô fora. fazer em 5 eu tô fora. Aí, a gente já entendendo isso, durante a argumentação, a gente já traz alguns argumentos favoráveis para ele. Ó, isso aqui é para que você seja cada vez mais analítico, para que você ajude a contabilidade a gerar novos negócios, a conseguir novos clientes. Já vai colocando esses gatilhos para tentar matar isso, né? Minimizar isso. Entendi. Mas isso acontece. Então, vai chegar num decisor. Aí eu costumo até brincar, né? Eu falo assim, ó, fulaninha tá no fiscal, fica aqui que eu passar o cartão no seu cartão de crédito. Aí, não quero não, então eu quebro o gelo assim, com jeitinho. Agora, aí a gente sabe que no fundo, quando a gente está investindo em tecnologia, também para ganhar produtividade e reduzir custos. Também. Eu, como dono de empresa contábil, vou falar bem sério para você. Eu não tenho como manter mão de obra lá. Investindo ainda mais em tecnologia ainda com a mão de obra que tem. É lógico. A gente sabe disso. Não dá não, irmão. Sabe disso. Não dá não. Sabe disso. Se eu pudesse, eu teria mais robôs trabalhando, velho. Desculpa, pessoal, se vocês acharem que isso é... que eu não gosto de ser humano, eu gosto muito de ser humano. Só que a possibilidade de erros e a capacidade de execução de um robô, ele não se compara ao ser humano, Roberto. Processamento absurdo. Processamento absurdo. Então, o que acontece? Um robô, eu não preciso pagar férias, 13º, não preciso dizer não trabalho. Não chega atrasado, não chega dá atrasado, atestado. não usa o Zap, não joga tigrinho dentro do seu escritório, entendeu? Não inventa desculpa, não mata os parentes todos para não vir do trabalho, entendeu? Não tem preguiça de estudar. Não passa por greve de ônibus se voltar. Não passa por greve de ônibus, de metrô, que roubaram o fio lá do metrô e atrasou um monte de coisa. Então, o que a gente vê, o que eu vejo é cada dia, irmão, mais necessidade de investir em tecnologia para contar menos com a mão de obra. Perfeito. Menos. Perfeito. Ah, Ricardo, mas a mão de obra que vai ficar tem que ser uma mão de obra ultra qualificada. Exato. Não é a mão de obra para fazer imputar dados, esqueça. Daqui a alguns anos, 2 anos, digo muito tempo não, 2 anos, você vai ver no escritório de contabilidade o estagiário aprendendo e o sênior. Sim. Auxiliar, assistente, analista, tudo foi pro ralo. Já foi. O cara tem que ser mais analítico mesmo. Muito. Se ele foca em só importar os dados, a gente, assim, como eu te falei, né? Às vezes no processo de venda você precisa botar o pezinho do cara no chão, que o cara às vezes tá viajando na maionese no negócio. Né? E aí eu falo assim, cara, pra imputar os dados, minha filha de 7 anos faz. Faz sim. Puf, quebrou. Faz sim. Já dá um choque de realidade na hora. Então, assim, tem que ser analista. Você tem que ser especialista do que você faz. Não dá mais para ser generalista num processo. Não dá. Eu vejo o seguinte, o escritório, eu tenho um escritório de contabilidade, como você sabe, e o mesmo escritório que eu trabalhei em 2009, 2010, 2011, com a mesma faixa de faturamento daquele escritório que eu recordo quanto era, o escritório tinha 40 pessoas. Nossa. Eu tenho 15. E você vê na mesma faixa de faturamento. Ciência operacional. Então eu falo assim, pô, não existe. O que acontece é, você tem um funcionário que ele não consegue, às vezes, imputar uma nota e comparar se o do sistema está batendo com o relatório do... Exato. Pô, como é que você fica na mão de um funcionário desse? Que ele não consegue evoluir o mínimo necessário. Que, Roberto, eu acho o seguinte, imagina um piloto de avião que não aprendeu a ser piloto e vai pilotar. Nossa. O que aconteceria? Tragédia. Pronto. Se fosse na contabilidade, é a mesma coisa, irmão. Tem muita gente que não está aprendendo, não está trabalhando, hein, brother. Se tira o portal do Simples Racional para fazer cálculo, PG10. Acabou. Se amanhã o governo disser assim, ó, vamos economizar no sistema do PG10, não vou mais pagar, porque ali custa milhões pro governo. Muito. Ali custa milhões pro governo, né? O governo vai abrir mão, agora você mesmo vai fazer o cálculo na mão e vai pagar uma guia do DAS. Ferrou. Já foi. Entendeu, amigão? Você vai pegar fogo. Você pega fogo. Então, por quê? Porque o contador, a maioria, eles não conseguem fazer um cálculo sempre racional. Tá? É difícil. Por que muitos contadores não atendem lucro real? Porque ele não consegue aprender e ter a segurança de fazer corretamente. Aí você fala assim, tem um colega meu que eu falei que ele tem 100 e poucos clientes. Lucro presumido e simples racional. E a maioria dos clientes dele são empresas de comércio. Sim. Falei, cara, é o seguinte, ó.
Eu duvido nessa sua carteira, eu duvido que não tenha um cliente seu que não era para ser lucro real e não tá, irmão. Eu duvido ele. Gelou. Eu duvido, irmão, não é possível. No universo de 100 empresas É difícil não ter. de comércio, É, Roberto, principalmente começa. entendeu? Aí o cara não coloca o cliente no centro operacional porque ele não sabe. Ele não é capaz de abrir mão e dizer, olha, vai procurar um outro contador que atenda você, ou que não tem uma competência para te atender, e ele coloca o cara para pagar mais. É isso mesmo. Como, Roberto? Me diga aí. Aí você está recebendo sendo incompetente? Porque o contador, que é entregador de guia, vamos lá, a guia é 10 mil, aí você recebe mais 2, né, da contabilidade. Sim. A guia não é 10 mil, Roberto, a guia é 12. 12. Aqui é 12. A guia é 12 mil, cara. O básico. Mas é isso. Cara, é um cenário, assim, que nos convida a melhorar A a cada melhorar. momento. Muita oportunidade, Muita Roberto. oportunidade. E aí, pensando até que você falou aqui da parte do fiscal também, que deve ter também fiscal acompanhando também aqui o YouTube. E aí, fiscal, o que que eu faço então, velho? Cara, é o que o Ricardo disse aqui. Precisa se dedicar. Precisa ser especialista. Então, a gente tem que entender o cenário. Se o cenário hoje é uma realidade as IAs, é uma realidade as automações, é uma realidade os processos que não gera valor agregado em eu meter a mão e fazer, porque assim, pensa comigo aqui agora, fiscal, raciocina comigo. Na prática, o empresário, o cliente da contabilidade, ele não quer saber se você chegou 8 horas da manhã e saiu 10 horas da noite. Ele não quer saber. Não. Ele não quer ter problema. Agora, ele só não quer ter problema. Se você não entrega mais do que isso, você encanta o cara. Então, a barreira é baixa também. É baixa. É baixa. Se entregar um pouco mais, você já fideliza esse cara. Então, busca fazer o diferencial e sempre entende. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Eu preciso ser o melhor na função que eu estou hoje. Então, eu não sou um contador, mas o que eu posso fazer para ter o máximo de eficiência na função que eu faço? É aí que o jogo vira. Porque tá todo mundo atrás desse profissional. Se você for esse profissional, vai chover de oportunidade de trabalho e aí você vai aumentar os teus ganhos. Véio. Vai sim. O jogo é esse. Você não ganha no seu volume, você ganha na sua raridade, pô. Verdade. Né? Porque, vou fazer uma polêmica aqui, né? Por que professor ganha pouco? Porque tem muito, velho. Tem muito. Por que popó ganha muito? Porque só tem um popó. Verdade. Então você vai estar o quê? Você ganha pela sua raridade, meu amigo. Então se você faz o que todo mundo faz, isso aí é para o escritório contábil também. Você está reclamando também de honorários, você está fazendo o que está todo mundo fazendo na média. O que eu vou fazer diferente aqui dentro do processo para eu colocar na mesa e apresentar a proposta? Ou até o cliente trazer outra proposta de outra empresa e falar assim, cara, meu negócio é esse aqui, e aí, o que você vai fazer? Isso. Ponto, aí você vai gerar valor no teu negócio. Não aceita qualquer coisa, se posiciona. Se posiciona melhor no digital. Não tem como não plugar o negócio no digital. Tem não, isso É aí impossível. é impossível. Não tem como. Aí eu Esqueça. pergunto, às vezes, até um Instagram do cara pra marcar uma foto, o cara não tem nem Instagram, velho. Sério, Roberto? Juro, o cara não tem nem Instagram, pô. Não tem nem Instagram. Eu entrei uma vez numa contabilidade em Feira de Santana, cara, era tanto papel, se falar em 2020, tinha tanto papel que eu sentei numa caixa de dump, velho. 2020. 2020, velho. Caixa de dump. Falei, meu amigo, pelo amor de Deus, pô. Como é que pode um negócio desse aqui? Então, assim, é um absurdo. Tem coisa que a gente vê que é absurdo, cara, que choca. Choca. Eu falo, cara, não faz esse negócio não, velho. Principalmente quando eu vejo muitos depoimentos, assim, que dá vontade de sacudir o cara. Velho, acorda, você tá com ouro na mão, velho. Do cara pensar, pô, eu tô pensando em desistir, o negócio não tá dando mais. Eu falei, tá, não tá dando por quê? Aí esquece agora a negociação, esquece, tá dando por quê? Agora não é mais o Roberto que tá lá pra vender nada. Aí. Eu pergunto, o que é que não tá dando, velho? O cara, o faturamento não entende, cliente não vem e tal. O que é que você fez diferente, irmão? Como é que é o seu processo hoje aí? Você tá reclamando, velho. Tá reclamando. Então, ou você se posiciona para fazer algo diferente, ou você vai ficar nesse honorário aí, amigão. Não vai avançar. Quanto tempo tem de contabilidade? Pô, eu tenho 10 anos de contabilidade. Quantos clientes tem? Tem 15? Com 10 anos de contabilidade? Escuto muito isso. Você tem 15 clientes com 10 anos de contabilidade? Você tem que ter cliente novo todo dia. Qual é o seu planejamento no final do ano aqui? Você vai ter quantos clientes novos aí? Você não sabe? Então, meu amigo, aí tá certo que você vai fechar. Entendeu? Então o cara não tem um plano, o cara não sabe para onde é que vai. O cara, acredite, cara, eu já peguei contador que a contabilidade é o plano B. O cara trabalha no CLT outra empresa e ele é contador no plano B alternativo. Eu não acreditei. Cara, eu só consigo falar com você segunda e quarta porque eu tenho outro trabalho. E assim, e não é. Mas ele tinha funcionários? Não tinha, ele fazia tudo. E não era um momento de transição que o cara tava começando. Já tava ali há muito tempo. Há muito tempo. Aí quando você vai entender, beleza, ó, essa tecnologia aqui vai te ajudar nesse cenário aqui.
Aí o cara, tá, mas eu... Aí entra no impasse, né? Mas eu não tenho dinheiro para investir nessa tecnologia. Aí eu falei, beleza, então os poucos clientes que você tem, você não vai entregar um serviço de excelência, a probabilidade não é aumentar, é você perder, aí você vai retroagindo no teu cenário. Aí o pior cenário é o cara começar a tirar a tecnologia. Sim. Porque ele tá andando para trás, pô. Tá andando para trás. Aí ele tem uma RP muito boa, aí não consigo pagar essa RP, vai para uma RP não tão boa, que não tem as mesmas entregas, aí daqui a pouco ele tem um sistema de automação muito bom, aí não dá, ele cancela, aí ele vai piorando o serviço dele. Não tem um gestor de tarefa, Não tem. não tem uma consultoria para tirar Não dúvida. tem. E aí ele não consegue avançar, Ricardo. Ele não consegue colocar cliente novo para dentro. Ele não sabe o que fazer, o cara, velho. Não sabe o que fazer. Ele não consegue. E aí, o que eu digo o tempo inteiro, né? Agora nessa representação de. Mas impactou essa fala Cara, sua aí, é viu? impressionante, porque assim, eu falo impressionante, mas eu fico indignado, velho. Porque assim, eu não aceito. Eu falo, cara, eu até brinco com ele. A minha vontade é você ir comigo em uma visita, fica quietinho aqui, só observando, e vamos conversar com outro conteúdo pra você ver outro cenário. Outro cenário. Porque o que você tá reclamando aí não é problema pra todo mundo, porque eu não tô na bolha de ninguém. Eu não tô na bolha de ninguém. Então eu não sofro as dores, não pego os louros também de ninguém. Eu tô vendo o cenário todo de drone, né? Uhum. Cara, esse cara aqui tá reclamando disso, mas isso aqui não é Todo pra mundo reclamar. você conhece. Não é, entendeu? Então dá pra ajustar. Você conhece tirar um panorama da classe. Exato, exato. Você não tá dentro de uma sala achando que... Meu mundo é a minha contabilidade e acabou. Exato. E não é. Você tá dentro do escritório de cada perfil diferente de contador. Não é. E aí quando eu pergunto pra ele, primeiro, do que ele tem de tecnologia que ele aplica, não utiliza 100% da tecnologia, nem sabe como funciona a tecnologia direito. Desconhece às vezes, Roberto? Desconhece. Tipo assim, nem que isso existe. Nem que... Porque às vezes o cara não contrata, mas ele sabe que existe. Não, eu sei que existe, mas eu não tenho dinheiro. Tem gente que nunca viu. Tem gente que nunca viu. Aí eu pergunto pro cara, você participa de evento? Não, eu falei, cara, YouTube tem coisa de graça, velho. Muito. E se você quer aprender, por exemplo, a vender e você não conseguiu achar uma referência de um contador para vender, se você não achou, mas tem, procura, tem um cara aqui na minha frente que tem também. Entre outras áreas, eu bebo de várias fontes. Sim. Eu bebo de fonte de corretor de imóveis. Tem vários lugares. Vários lugares. Startups, por aí vai, irmão. Uma porrada. Pensa na classe médica, por exemplo. Nem todo médico é dono de hospital. Exato. O cara, ele foi empreendedor, ele foi gestor dentro da área de medicina. Ele é minoria ali, na verdade. Ele é minoria. Então, por que você, contador, não pode ter... Vamos lá, vamos fazer um panorama aqui. O que as contabilidades grandes têm de entrega ou de referência tem, que a minha não tem hoje? Ou às vezes eu tô falando grande aqui como um exemplo, tá? Porque tem muita grande também que não entrega. É porque é visível, né? É visível. O grande é visível. É palpável, porque às vezes quando você tá negociando o cara, você fala contabilidade do seu João, o cara não sabe. Contabilidade o cara sabe. Isso. Mas não quer dizer que de fato é 100%. Exato. Né? Tem muitas outras contabilidades que eu me surpreendi também, todo automatizado, redondinho, cara, eu fiquei impressionado. E aí, o processo é você se questionar, pô. O cara não se questiona, o cara tá vendo o piloto automático. Aí muitas vezes pegou do pai, sempre foi assim, e vai tocando barco, o cara só vai na contabilidade de vez em quando, o processo todo arcaico e aceita. Quer ver uma coisa que é interessante? Quando a gente olha os prazos, né? Por exemplo, o cara vai fazer lá o prazo lá das guias do Simples Nacional, por exemplo. Eu estava falando com o cliente anteontem. Aí o cara falou, não, aqui meu processo é muito rápido. Pô. Eu entrego a minha guia lá, faltando 3 dias para fechar. Isso é legal. Pô, top, velho. Você tem a oportunidade de fazer em um dia, velho. 2 dias. Menos do que isso. Então, o cara não procura saber o que está rodando no mercado, que está apresentando para melhorar o trabalho dele. Você está investindo em você, você está investindo no seu negócio. O cara não está preocupado, o cara está em Nárnia, irmão. O cara está em Nárnia. Então, quando a gente dá, às vezes, essa acordada e fala assim, irmão, só se você acordar eu ganho meu dia aqui, velho. Porque eu sei que lá na frente despertou a sua chavinha e a gente vai fechar negócio. Caramba, é verdade. Não tem problema. Mas, assim, é impressionante. E não são poucos, velho. Não são poucos. E aqui em Salvador, cara, não são poucos. Às vezes eu visito o cliente... Não é uma cidadezinha pequena de 10 mil habitantes. Eu visitei cliente uma vez, visitei um cara em 2019, não fechei. Visitei o cara em 21, não fechei. Visitei em 22, aí eu perguntei pro cara, o que acontece pra você não fechar, velho? Eu não tenho grana, velho. E na época, a mensalidade pra ele era R$270. Mensalidade R$270 pra fechar um serviço. Eu veio pra ele e falei, cara, 2019 você não teve 270. A gente tá em 2022, você teve 270 conto pra melhorar o teu negócio. 3 anos após. Entendeu? Então, assim, eu não consigo entender isso. Das duas, uma, eu acho que ele não priorizou o processo dele. Ele não priorizou. Porque não é possível.
Não é possível. Então, eu até brinquei, eu falei, cara, a gente precisa de boleto. Bota os boletos atrás que o Pitbull vai ter que. Se o Pitbull vai pegar, você vai correr pra fazer. Verdade. A gente que é pai, né? Você tem 2 filhos, né? Isso. Eu tenho 2 filhos também. A gente sabe que é assim, A gente irmão. sabe que é assim, então vai escola, vai eu tenho que dar Vai um jeito. tudo, né? Um jeito, se vira aí. Se vira, entendeu? Então falta esse se vira, esse acorde pro cara fazer acontecer, velho. Verdade. Cara, e é muito, velho. É muito, cara, muito cliente. Uma Então, parcela de carro, né, Roberto? Financiado, né? a minha maior dificuldade para fechar negócio não é nem achar o preço, achar o valor da ferramenta. É mudar a mentalidade. Caramba. O cara acha que ele não consegue ou ele tá viajando. Ele não entendeu o poder que ele tá na mão dele, que é a contabilidade dele. Lá no canal do YouTube, no canal Contador Consultivo, pode pesquisar Contador Consultivo. Não tem Ricardo, vou até melhorar o canal. Lá só tem Contador Consultivo. Vou botar Ricardo Santos Contador Consultivo. Todas as palestras de Preconte, de 22, 23, estão abertas. Sensacional. Aliás, 19, 20, 22 e 23. Tem 4 anos de palestra em Preconte. Ou seja, tem mais de 80 palestras em Preconte abertas lá. 30 conteúdos abertos. Abertos. Cara, não aprende se não quiser, pô. A última edição do 2024 não está aberta porque só está na área de membros para quem adquiriu o VIP. Sim. Mas quando virar 2026, vai abrir. A chance que eu abro também, entendeu? Então, tá de graça, cara. E lá tem ouro, porque ali tem muitos dos meus amigos que estão ali, todo mundo ali é bem sucedido em contabilidade, Roberto. Sim. Porque eu só chamo pessoas, não estou falando bem sucedido financeiramente. Pode ser o pequeno contador que ele é bem sucedido porque ele cresceu e virou a chave dele, mas todo mundo tem uma mentalidade empreendedora ali. É impressionante como aquele Preconte realmente é... Não, sensacional. Eu me lembro que quando eu estava lá no Preconte, como parceiro, eu sempre dou uma fugida para pegar as palestras. Sim. Eu filmo, aprendo e uso como argumento de venda para alguns clientes. É, né? Argumento de vendas. Eu peguei o seu amigo da Ferrari. Sim. Gente boa, adoro aquele cara. Gente boa demais. Sigo ele, maravilhoso. E aí eu peguei um painel dele do Empreendedor de 2023, Sim. que ele abriu um painel de todos os produtos que ele gera negócio. Eu printei aquilo ali e eu mostro para os outros contadores. Falei, cara, você tem esse sistema aqui? Olha o que ele está fazendo, velho. Olha o que ele está fazendo. Ou seja, você está melhorando e o cara está gerando receita em tudo. Ele gera receita em tudo. Gera mesmo. Respirou, ganhou dinheiro. Respirou, ganhou dinheiro. Entendeu? Então, esse entendimento, eu falei, cara, por que você não consegue fazer? Agora, perceba que ele também tem uma estrutura muito bem desenhada. Sim. O cara entrou, a equipe já fez o mapeamento, identificou as oportunidades, apresentou a oportunidade, vai fechar negócio. Só que isso aí, Roberto, dá pra fazer com pouco dinheiro. Dá pra fazer. É mais vontade do que dinheiro, Exato, sabia? Exato. Não é questão de você ter milhões pra fazer. Não precisa. Eu vi uma entrevista de Caito da Chili Beans. Sim. E ele falou o seguinte, ele falou dessa questão de dinheiro mesmo. Ele disse, cara, às vezes eu percebo algumas pessoas falando, mas para eu fazer uma grande mídia, uma grande publicidade, ou cuidar pelo menos do meu Instagram, rede social, eu preciso ter grana. Cara, pega uma pessoa que tá começando com você também, o cara vai formar agora na faculdade de publicidade e propaganda. Pega o cara para fazer isso. Pega um estagiário, o cara que tá começando agora, que tá terminando para finalizar. Cuida dessa parte de mídia. Melhora a sua imagem. Isso conecta, isso vende. A imagem vende, as pessoas se conectam com você. Então não precisa de muita grana para fazer isso não, cara. Pelo amor de Deus. É mais até, Ricardo, mas querer ir para frente mesmo, boa vontade para botar para fazer acontecer, entendeu? Isso é uma grande diferença. E às vezes falta isso, velho. Falta isso. É uma pena, viu? É uma pena. É uma pena. Tá vendo, pessoal? Pega a visão aí, viu? Roberto, chegando aqui no finalzinho. Claro. 1 hora e um pouquinho aqui de podcast. Passou rápido, viu? Passou rápido. Quando a conversa é boa, passa rápido demais, né? Verdade. Que honra estar aqui com você. Viu? Mas me diga aí, Robertão, suas palavras aí para você deixar de mensagem, mais uma mensagem, né? De tantas coisas que você vai deixar hoje. De forma geral, como é que você enxerga o contador ali daqui a 5 anos? O que é que você pode falar para antecipar essa galera para o mercado que vem, né? E vá fazer uma mensagem final aí. Bom, primeiro eu quero te agradecer por esse convite, né? Cara, que Deus continue abençoando você, abençoando seus negócios, as suas decisões, todo o trabalho que você faz com muita entrega e você entrega o teu melhor. Eu me lembro do seu último depoimento lá no Impreconte, quando você ficou emocionado. Provavelmente. Você ficou emocionado. Você trouxe as pessoas que te ajudaram ali, os coordenadores, a sua equipe. Viu, Roberto? Você reconheceu aquelas pessoas. Cara, eu fiquei emocionado com aquilo também. Você foi muito generoso com os patrocinadores. Sim. Muito generoso com os patrocinadores. Então, eu não encaro nenhum de vocês ali como patrocinador, Roberto. Cara, são parceiros mesmo. Até aqueles que eu não conheço. Tenho uma gratidão imensa, cara. Aquilo ali não faz só com ingresso. Não faz. Não dá. Não faz. Não dá. E você estava ano retrasado, 23. Foi um evento bonito, um evento bom. Estávamos em 24. 24, e você ainda falou lá no vídeo que está... E vamos estar no 25. E vai estar em 25. O cara não faz com dinheiro, cara. Aquilo ali faz com coragem,
ali faz com as pessoas certas, com os amigos certos que confiam em você. Porque ali o Impreconte, ele tem muito de generosidade, irmão, e de confiança, de amizade, porque os palestrantes que vêm aqui, nenhum deles recebe um centavo para estar aqui. Que bacana. Nenhum, irmão, nenhum. E eu garanto a você, tenta lá chamar para ver se vai conseguir fazer a mesma coisa. Não vai, porque com certeza eles têm algo que eles acreditam no projeto e vê alguma coisa em mim para valer a pena, como eles mesmos falam. Então você coloca ali gente, pô, que não tem comparação, cara. Ah, você tá doido. O Entendeu? nível é muito alto. Nível muito alto e sem cobrar nada para mim, eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo naquele momento. Eles estavam aqui em Salvador, cara, de forma generosa, entendeu? E cada um coloca seu centavo ali, cada patrocinador que vem, eu não enxergo como um cara que está somente interessado no lead, eu vejo como um parceiro, eu faço questão de valorizar cada um, que poderia também pegar seu dinheiro e botar em qualquer outro evento, irmão. Final do ano, novembro, na última semana de 2 novembro, dias, irmão. 2 dias, todo mundo cansado, já passou por tantos eventos. E o cara vem, ainda bota uma grana aqui, ainda manda os consultores vir aqui para Salvador, irmão. Tem que louvar, entendeu, irmão? Eu sei que o evento às vezes não dá para ser somente de patrocinadores, que também o evento não iria se engajar. Se eu fosse botar tudo que os patrocinadores Não tem queriam, não tem condições, a condições. gente sabe. Mas minha luta é mediar entre o interesse do público, com o propósito do Impreconte e com o interesse dos patrocinadores, Encontrar o irmão. meio termo, né? O meio termo. o Graças a desafiador. Deus, até hoje eu tenho conseguido, entendeu, Roberto? E vem melhorando a cada ano, né? Muito. Eu falei contigo lá. Muito, Roberto. No ano passado, então, meu irmão. Puta que pariu. Você é louco, velho. Foi sensacional. Sensacional, porque até então, gente, não é propósito, né? Tem uma frase que eu não tô lembrando agora direito, que eu falo assim, você tem que ter uma crença para acordar, propósito para levantar e uma causa para lutar, alguma coisa assim. Ok. Entendeu, velho? E meu propósito é esse. Ah, mas Ricardo, você quer ganhar um quê com os contadores com isso? Rapaz, eu não comecei pensando em ganhar nada, brother. Se amanhã eu ganhar alguma coisa, que bom. Mas eu não fiz isso porque eu vou fazer isso porque amanhã eu vou estar melhorando computadores. Não tenho. Tô lançando meu livro. Então daqui a 15 dias vai chegar a versão impressa do meu livro. Já tá na gráfica. Eu já tô aqui agoniado com a gráfica. Todo dia eu pergunto, cadê? Já daqui a 15 dias vai estar impresso, tá? É um livro que fala de marketing para contabilidade. Por que marketing para contabilidade? Porque é o que salvou minha empresa, né? Marketing. Depois eu vou falar sobre vendas, eu vou tentar juntar isso depois num livro de marketing e vendas. Eu não ensino o que aprendi na graduação, porque eu não sou especialista em marketing, eu vou aprender o que eu fiz na minha empresa. É o que deu certo, irmão. Não tô tirando nada de eu vi no livro, nunca apliquei, tô colocando. Não, eu tô falando Você aplicou, né? que eu apliquei, tá? É o que tá lá. Então não é nada que você vai dizer, esse livro aqui é bom, ruim ou é péssimo. Não, esse livro aqui tem experiência da Consulfis. Quer ver o resultado? Tá ali a Consulfis. Deu certo, tá vendo? Replica aí que vai dar certo também, tá? Então é isso. Às vezes a gente começa as coisas sem pretensão, sem saber onde que vai dar, vai fazendo com o coração, tenho feito. Um dia desse me mandaram uma foto, que você estava presente na foto, e eles disseram assim, olha, tá todo mundo aqui falando bem do Impreconte. Tá vendo? Tá aí, eu vi você na foto, eu falei, pô, que legal, entendeu? Tinha lá 5 patrocinadores que foram do Impreconte. Que massa, velho. Falei, ó, isso é muito bom, caramba, isso é legal, entendeu? Porque nosso nome vai chegando em lugares que a gente aí não imagina, Roberto, entendeu? Eu fui muita gente conhece a minha história, que não é história melhor que de ninguém, tá? Não é porque eu passei um pouco de aperto que eu sou melhor que ninguém. Tem várias histórias boas pra gente contar aí de contadores aí que a gente que tem, né? Contadores comuns que fizeram algo extraordinário, né? Tem vários aí, mas é um pouco que eu tô devolvendo pra contabilidade, irmão. Então, tô devolvendo a dignidade que a contabilidade me deu. Eu não, cara, é inexplicável. Me perguntar, o que a contabilidade significa para Ricardo é inexplicável, irmão. Inexplicável. Quem eu sou, como as pessoas me enxergam, como as pessoas me admiram, como eu melhoro o meu cliente, Sim. como eu trato a contabilidade com meus clientes, porque eu levo a sério, irmão, esse negócio de contabilidade, É o entendeu? seu game, né, velho? É meu game. Então, irmão, eu fico muito feliz. Então, gente, o Impreconte é isso, é a devolução do que a contabilidade me deu. Tá? Perfeito. Então é isso. Robertão, muito obrigado, viu? Que é isso, mais uma vez. Redes sociais, como é que encontra o Roberto? Você. Respondendo sua pergunta lá dos 5 anos, como é que eu vejo Sim, o cenário isso. dos contadores. Eu vejo o seguinte, cara, a primeira dica, você precisa se antecipar e amplie as suas formas de ganho.
Você, contador, você precisa ter um braço comercial. Você precisa vender todo dia, seja vender para ter novos clientes, seja vender a informação do seu serviço, seja vender a sua imagem, você precisa vender todos os dias. O dinheiro precisa entrar todos os dias. Então, abra um braço comercial, crie novos negócios, abra um braço de consultoria e seja especialista, não seja generalista para você não cair naquela malha dos preços, senão você vai estar o tempo todo devendo preço. Então, 3 pilares para você não esquecer. Primeiro, gestão de pessoas, cuida da tua equipe. Segundo, gestão de processos, seu processo está redondo. E não estou falando do seu processo dos prazos para entregar as guias para o teu cliente. Estou falando do teu processo interno. Como é que está o teu processo interno com o teu fluxo de trabalho com os seus colaboradores? E o terceiro é o legado, é o que você vai deixar aqui para frente. Quero deixar aqui a minha rede social, é o Roberto Carvalho, _oficial. Lá no link da bio tem um link, eu fiz um e-book chamado Todo Mundo Pode Vender. É um presente que eu estou dando, custa só R$ 9,99. É um presente. Clica lá nesse link, você vai receber o e-book, vai fazer a sua compra, participa comigo, me chama lá para a gente poder fazer novos eventos, trocar uma ideia, conversar um pouco mais, fazer novos amigos e mais uma vez agradecer aqui, é uma honra, fiquei muito feliz. Espero Igualmente, participar Robertão. novamente, cara. Gente boa demais. Tamo Valeu, Robertão. Obrigado, gente. Até mais. Pronto, Rodrigão.